Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da Gramado Summit. Eu sou Marcos e estou aqui com a minha querida amiga Martina. Oi, Martina, tudo bem? Olá, tudo bem? Hoje a gente voltou para o nosso formato tradicional, sem a presença da Rê, que tá aí com uns probleminhas de garganta, mas o convidado de hoje é muito especial, né? Então a gente tá super animados da mesma forma. Hoje eu vou deixar o Marcos apresentar o nosso convidado, né? Porque além de ser um profissional muito importante para o mercado aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil, né, com clientes aí incríveis, ele também é um amigo da Gramado Summit, um amigo do Marcos, né, então vou deixar tu apresentar ele. Pô, rasgou elogios pra ele, hein, agora vai ter que diminuir o ticket da cobrança mensal, cara, não tem volta. Antes de qualquer coisa, de apresentar o convidado, eu só queria fazer um breve agradecimento a Ivan Pons, meu parceiro Ivan, que tem me patrocinado aí com as últimas roupas. Eu tenho ficado muito feliz de poder estar vinculado a uma marca que é muito bacana, uma marca que está num estágio ainda de início, mas assim, logo vai estar competindo com os gigantes da moda. Então, Ivan Pons, valeu, tamo junto, tô aqui com a camiseta da Ivan. E é sempre um prazer poder vestir Ivan Pons. Estamos aqui com o meu querido amigo e grande profissional, dicas de passagem, e talvez um dos grandes responsáveis pelo sucesso da Gramado Summit nos últimos anos. Acho que o sucesso da Gramado Summit se compõe de várias pessoas, várias mentes, e uma delas com certeza é Patrick Pais, CEO da Pais Digital. Bem-vindo. Muito obrigado. Eu tô até... Como é que eu começo falando depois desses elogios todos, né? Fico até sem jeito com isso. Mas, primeiramente, obrigado muito pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, por fazer parte da história e estar ajudando a construir a história da Gramado Summit. Como já falei outras vezes, é uma oportunidade muito... Não pode falar palavrão, né? Pode, cara. Pode. Muito foda. Muito foda. Acho que muito incrível realmente fazer parte dessa história, estar construindo a Gramado Summit junto com esse time de vocês e com todo mundo que também trabalha nisso. E, pô, oportunidade incrível. Espero que seja de valor a troca de ideias que a gente possa ter agora nesse podcast. Grande oportunidade mesmo. Agradeço. Maravilha. Cara, eu vou quebrar o roteiro da Martina, provavelmente, tá? Mas eu queria começar de uma forma diferente, cara. Que tem um grande amigo nosso, que é o Guilherme Alf, que recentemente, posso estar errado, mas ele está em acordos com a Pais Digital para algum trabalho específico. E a gente estava trocando uma ideia sobre a Pais, em geral, e ele me disse uma coisa que é muito legal, cara, que a Pais, ela soube crescer muito bem dentro do seu mercado, sem necessariamente sair do seu local de nascimento. Ou seja, tu consegue competir, de certa forma, com outras grandes agências, estando em Lajeado, que faz com que os teus custos sejam mais baixos e talvez a tua entrega ela seja muito melhor. Eu achei isso uma análise muito interessante do teu próprio negócio. Eu queria começar perguntando, antes de tu explicar o que tu faz, se isso é uma estratégia que foi intencional, porque é um pouco do que a gente faz também. Se eu dissesse, pensando em questão de storytelling, dizer que foi intencional seria melhor. Seria mais vendável, né? Mas na verdade não foi extremamente intencional, né? Então ela meio que aconteceu, foi um curso meio que natural das coisas, né? A gente nasceu em Lajeado a gente tá a 2h30 aqui de Gramado, então 5 km de Porto Alegre, para quem não conhece, é interior do estado do Rio Grande do Sul, mas uma das cidades do interior mais fortes que tem. A gente nasceu ali em 2015 como agência, e a gente chegou, hoje a gente atende clientes em, se não me engano, 5 ou 6 estados brasileiros. A gente tem clientes em São Paulo, Minas, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, enfim. E continuamos com a nossa sede em Lajeado, né? Então, principalmente pensando em questão principalmente de espaço físico, né? A gente tem um custo que a gente não encontraria em nenhum outro lugar, né? Então, a metragem que a gente tem de escritório em Lajeado e tudo mais, realmente acaba sendo um diferencial em tudo. Mas a gente conseguiu expandir, né? A gente chegou ter um determinado momento escritórios alocados aqui em Gramado mesmo, São Paulo, BH e Porto Alegre, e a gente percebeu que esses escritórios acabavam virando elefantes brancos, né? Porque o nosso atendimento acabava centralizado em Lajeado, a gente viaja bastante em direção aos clientes, vem para Gramado, vai para São Paulo, vai para BH, vai para Porto Alegre, vai para Floripa, né? E os escritórios eles acabaram se tornando quase que descartáveis, né? Então realmente nesse sentido de conseguir construir a agência, expandir ela em atuação a nível nacional, sem ter que necessariamente expandir geograficamente em operação, foi um diferencial que aconteceu, não foi necessariamente planejado. Né, hoje até mesmo o time da Pais está super espalhado, a gente tem gente em vários lugares, acho que talvez 30% da nossa força ainda é local, o resto, 70% está em outros lugares do país. A gente tem gente em São Paulo, gente em Santa Catarina, em cidades do Rio Grande do Sul, Erechim, Três Passos, Porto Alegre, Lajeado, Canela, Rio, né? Então a gente tem vários lugares a gente trabalhando.
A gente nasceu em Lajeado, a gente continua em Lajeado como sede, mas hoje a gente só tem uma atuação, né, a nível nacional e a gente realmente tem isso não necessariamente nacional. Então a gente chegou a caminhar para um lado de expansão geográfica com escritórios. Então a gente não teve a intenção de manter-se em Lajeado, mas a gente percebeu que não existia essa necessidade. Então acabou virando elefantes brancos que a gente tá. Então fecha esses escritórios, mantém somente a sede em Lajeado e conduz tudo para o Lajeado, que tem funcionado, mesmo com a operação espalhada, o time espalhado. Então, né, a própria pandemia nos ensinou isso de certa forma. A gente acabou na pandemia tendo que se adaptar muito e percebeu que a adaptação era muito mais fácil para alguns setores que outros, né? Mas o meu setor especificamente, 100%, hoje a gente trabalha em formato híbrido e tem funcionado pra caramba. Mas diminui custo quando tu emite nota fiscal, por exemplo, em Lajeado, né? Você vai recolher algum tributo, tu recolhe enquanto cidade Lajeado. Eu recolho pro Lajeado, isso. Porque, por exemplo, se vai para São Paulo, seria outra realidade, né? Eu não sei como é que é a tributação em São Paulo, mas eu acredito que os seus custos operacionais em geral, com aluguel... Pensando em custos operacionais, digamos, é que como prestador de serviço, agência no final do dia é um prestador de serviço, né? Hoje o maior custo, no caso, que uma agência possui, ela é mão de obra, né? Então, nessa matemática, a gente acaba tendo uma competitividade igual a qualquer outro lugar, né? Para contratar profissionais. Obviamente, contratar um profissional em São Paulo é diferente de contratar um em Lajeado, porque o custo de vida da pessoa muda, etc e tal. Tem variáveis envolvidas na negociação de contratação que mudam a matemática. Mas a questão de operação em si, Lajeado é uma cidade que comporta melhor a operação, em locação, né, custos operacionais, assim, digamos, de estrutura, né? Mas tributação, confesso, eu não sei responder essa pergunta, porque eu não faço ideia de se muda alguma coisa ou não muda. Foge muito da minha alçada. Aparentemente, todo fundador, ele é muito criativo e não é o cara normalmente que cuida de contabilidade e finança, né? Não, eu preciso saber o meu lugar na equação, não é essa. Tem uma imagem, cara, que é no filme A Rede Social, que é o filme que retratou a história do Mark Zuckerberg, do Facebook, que em determinado momento, quando o Eduardo Saverin ele volta à sede do Facebook para fazer o acerto que tiraria ele da própria empresa, ele fala para os advogados assim, cara, cuidem do Mark, porque ele não entende absolutamente nada de finanças. Então isso se retrata, claro, resguardando as proporções que normalmente o fundador, o criativo, pode não ser um cara muito bom na questão administrativa. Até mesmo pegando o gancho dessa fala, se me permitir, eu acho que é muito legal sempre a gente citar. A gente estava conversando no off aqui antes de começar o podcast. Eu sempre gosto de citar um dos livros que para mim mudou muito a minha forma de empreender e de pensar o negócio, que é O Mito do Empreendedor. É um clássico que eu acho que todo mundo que empreende tem que ler em algum momento da vida, né? Que é, toda empresa tem normalmente 3 frentes, digamos assim, que é a administrativa, né? A operação e o empreendedorismo, no caso, que é o quem olha para o futuro, quem olha para o presente, quem olha para o passado. E disse, por mais que as empresas normalmente tem só uma pessoa, ela tem que saber quando ela é cada um. Mas o ideal, no mundo ideal, no cenário ideal, a gente sabe que o cenário ideal e o cenário real normalmente não são as mesmas coisas, mas no cenário ideal a gente teria que ter, no caso, ou 3 sócios, ou 3 pessoas cuidando dessas áreas, né? Então é muito difícil tu ser bom nas 3, né? E normalmente as empresas nascem de pessoas muito boas em fazer algo. Eu sou formado em publicidade, eu sou um cara, sei lá, bom em comunicação, vou criar uma agência. Mas criar uma agência e bom em comunicação são 2 coisas que não é bem assim. Tu gerenciar um negócio, tu pensar em precificação, montar time, estruturar time, liderar time, isso tudo não tem na faculdade de comunicação, é outra coisa. Então, ou tu aprende na faculdade da vida, como muita gente gosta de dizer, ou tu vai estudar sobre isso para se desenvolver numa frente que não é a tua área de atuação necessária. E isso se repete em outras frentes, engenheiros que não sabem gerenciar empresas, arquitetos, advogados que aprendem a sua ocupação, mas não as suas empresas. Então, uma empresa no cenário ideal, ela tem que ter alguém que olha para administração, tem que ter alguém que olha para frente com o empreendedorismo, cara, para onde eu quero levar meu negócio? E alguém que, tá, beleza, mas pé no chão, que é o cara administrador, e tem que ter alguém que é operacional. E às vezes tu vai ser essa mesma pessoa, tu tem que saber quanto tu é cada uma delas, né? Então hoje, eu sei que a administração, por mais que eu entenda e saiba, não é o meu chão. E eu entendo o meu lugar na equação mesmo. Realmente, eu gosto de pensar a paz, pra onde a gente vai, como a gente vai fazer, o que a gente tem que pensar e tudo mais, e deixar a administração pra quem sabe fazer isso aí. Quem sabe fazer administração na paz hoje? Não é nem eu, nem o Doug, que é o meu sócio, que ele é o comercial. Mas a gente chegou a ter uma terceira sócia, que eu ajudava mais nessa parte, ela saiu, hoje a gente está num processo de readequação administrativa da empresa. Mas, cara, finanças é uma parada muito sensível de uma empresa, né? Sim. Ela, de fato, te quebra, se tu não olhar para ela cuidando, né? Então, realmente ter alguém que cuida disso é muito mais importante, é tão importante quanto ter um cara na operação, né? Pensando numa agência, tão importante quanto alguém de criação, alguém de redação, é alguém que cuide das finanças, porque... é literalmente a alma da empresa, se tu não olhar para as finanças, né? Então, realmente, hoje, na Paz, eu entendi que o meu lugar
é conseguir trazer dinheiro pra empresa, mas deixa alguém que saiba cuidar do dinheiro no meu lugar, sabe? Que eu não é meu chão, acho que a gente tem que saber exatamente o nosso lugar em cada equação e tudo mais. Então, no cenário ideal, tu tem que ter essas frentes, né? Durante muito tempo na Paz, obviamente, eu fui os três. Eu empreendia, eu era o operacional, eu era o administrador, mas conforme tu vai crescendo, tu vai estruturando, tu vai entendendo quais peças são necessárias pra te ter uma operação cada vez mais sadia, né? E foi tu que fundou a Paz? Como foi esse processo de início, assim, da agência? A Paz, ela foi fundada por mim, né? Como talvez, não sei se todas as agências nascem assim, mas muitas agências nascem como urgência, que foi o meu caso também, né? Então, eu comecei a trabalhar com digital em 2012, né? Então, 2012, até abrir um parênteses legal, acho que a história, a Paz, ela não é meu primeiro negócio, no caso, né? Ela é, inclusive, minha segunda agência, né? Antes da Paz, eu tive 3 empreitadas que não deram certo, né? Nomes. Tá, vamos lá, vamos abrir a pergunta da Martina agora, né? Fazer desfechos. A primeira empreitada que eu tive com empreendedorismo foi em 2012, de fato, com uma agência chamada TZ Propaganda, que era eu e um amigo de colégio, os dois estudavam, ele estudava design, eu estudava publicidade na época, e a gente tava começando o boom do Facebook, na época das redes sociais, digital era o Facebook começando, tinha que ter cartão internacional para anunciar, era um outro mundo, né? Era realmente, era tudo mato, né, digamos, né? Imagina, o Facebook começou a popularizar no Brasil em 2010, 2011, e a gente tava criando uma agência para gerenciar redes sociais em 2012, então super inicial ali mesmo. Só que a gente tinha um problemático muito grande, eu e esse meu amigo. A gente sabia fazer, a gente não sabia vender. A gente achou, vamos abrir uma agência e os clientes vão surgir como passe de mágica. Isso não aconteceu. A gente tinha um capital, eu tinha saído do emprego na época, ele saiu do emprego, nosso capital acabou, a gente chegou, a gente precisa de emprego. E aí acabou ali. Não digo que quebramos ali no caso, porque a gente só acabou o capital e a gente, a gente precisa de mais capital para continuar vivendo, e cada um procurou empregos no mercado de novo e voltou pro mercado de trabalho. Durou mais ou menos uns 6, 7 meses. Que era um capital curto, no caso. Mas ali já foi um aprendizado, tipo, abrindo um negócio não é somente ter uma ideia boa. Mas vocês tinham alguns clientes, assim, ou não rolou nada? A gente teve alguns clientes de gestão de redes sociais, só que na época era, tipo, sim, não pouco. Sim. Não sustentava, as pessoas não sabiam o que era. Não, né? Mas eram, na minha visão, até necessariamente inovadores. Lá em 2012, empresas que já pagavam pra alguém cuidar do seu Facebook na época, da sua fanpage. 2012? 2012. Legal. Né? E na época a gente tinha, sei lá, taxa de entrega absurda. Tu postava oi família, toda a tua família via. Né? Hoje tu postava oi família, cadê a família, tá ligado? Então, tipo, foi legal. Mas no grupo de WhatsApp funciona ainda, né? Mas se for GIF, né? Tem que ser GIF, colorido, bonitão, né? E aí na época, então, foi quando eu comecei a trabalhar com digital. E aí dali, quando a TZ deixou de existir, eu peguei alguns freelas na época e de 2012 a 2015 eu comecei a fazer freelas. Fazia um site aqui, fazia uma rede social ali, um anúncio lá. Só que assim, não existia nomenclaturas pra isso. Não, né? Talvez até existia, mas não era popular, digamos, na época, principalmente no Lajeado, né? Então, quando a gente pensa que tipo, o futuro não chega pra todo mundo ao mesmo tempo, também não chega em todas as cidades ao mesmo tempo. Então, né, a gente sabe que tem uma hierarquia, uma escadinha não, uma cachoeira, digamos, que vai caindo pra chegar lá. Né, cara? As coisas vão acontecendo e até chegar lá. Acontece em São Paulo, acontece nas capitais, grandes cidades, aí chega em Lajeado. E aí... prático até o 5G, tá? Só pra citar pra quem tá ouvindo, porque, cara, querendo ou não, o 5G foi anunciado, tá nas capitais, mas a maior parte das cidades brasileiras eu acho que ainda não tem cobertura de 5G. Então é um efeito cascata, né? É efeito cascata. Esse é o nome que eu tô tentando lembrar, mas eu cheguei perto, falei cachoeira. Cachoeirinhas. Né? Mas... Foi mais humilde, assim. Não, a gente... Quando tu não chega na palavra certa, vai usando sinônimos. Vai dando certo, né? E aí eu comecei a trabalhar com digital nisso, né? Nessa época, em 2012, então. Fazendo sites, essas coisas e tudo mais, até 2015. Eu considero mais de 2015. Agora em maio, inclusive, a gente vai fazer 8 anos como agência. Então, mais de 2015 foi quando eu considero o início da Paz, porque foi quando eu peguei o primeiro cliente, digamos... Ok, esse cliente paga minhas contas, eu posso viver disso. Primeiro contrato grande, digamos assim, e tudo mais. 2015 eu tinha 24 anos. Então, isso, 24. Eu tenho que calcular, né, cara? Eu peguei ano de nascimento versus 2015, 24. Isso aí. E aí, então, foi o primeiro cliente, digamos, grande. Eu disse, ok, eu posso ver somente disso. E aí, a partir daquilo, a Paz começou. Então, de 2015 até 2016, em julho, que foi quando eu contratei o primeiro funcionário, que inclusive está com nós até hoje, que é o Dinho. Hoje ele é head de criação. Que legal. O primeiro funcionário da Paz está até hoje, ele é patrimônio, né? da Paz já. É aquele menino, eu acho que eu conheço ele, né? É o que é parecido com o Lenny Kravitz. Que a gente brinca que ele é o Lenny Kravitz da Shopee. Eu conheci ele. Ele tava na Summit, né?
Ou não? Ele não veio na Summit, Não ele veio. veio no W Experience. Ah, tá. Isso aí. Sim, sei quem é, claro. Isso aí. Sei, A gente sei tá no quem é, W claro. Experience, tem a fotinha de capa no Uhum. Flickr, é eu e ele com o Oliveto. Legal, legal. Ah, né? verdade. Eu e ele olhando pra câmera, o Oliveto olhando pra algum lugar diferente. né? Conceito. Foto conceito. E isso, é isso. E foi quando ele tinha completado 5 anos de empresa que a gente trouxe ele pro W Experience daí. E aí ele tá até hoje com a gente, então a partir dali começou-se até... Aí foi contratando gente, foi montando time. O Doug, que é meu sócio atual, entrou em 2018, que foi no momento, até recapitulando o que eu falei antes, foi quando eu entendi, ok, eu tenho uma operação para tocar e eu preciso vender. Eu preciso, digamos, capitalizar, ao mesmo tempo que eu preciso alocar esse capital da melhor forma possível e eu não dou conta. Uhum. E foi quando eu decidi, ok, dividir para conquistar, né? Clássico, né, do Arte da Guerra lá, tipo, dividir para conquistar. E aí foi quando eu conheci o Doug de outros carnavais e numa conversa informal eu disse, cara, quem conhece o Doug sabe que o cara é bom na lábia, no diálogo, né? Eu disse, cara, por que tu não vem comigo, soma, assume o comercial e vamos pra cima? E aí, bom, deu certo pra caramba, ele tá no comercial até hoje. Ele entrou pro comercial, eu raramente faço vendas na agência, eu realmente não tô mais no comercial. E aí ele toca o comercial, eu fiquei na operação e a gente foi. Aí a gente chegou no momento de trazer uma terceira sócia pra tocar mais essa parte administrativa, recursos humanos e tudo mais, acabou não dando muito certo. É que nem todo mundo precisa ser sócio, no final das contas é isso, né, cara? Eu vejo tu falando agora que tem um negócio legal. Tu começou comentando que sócios, eles se complementam, né? Então, eu sou muito bom em operação, eu trago um sócio que é muito bom, mas não necessariamente todas as tuas habilidades, a tua falta de habilidade para alguma área tem que ser compensada com um sócio especificamente. Exatamente. Isso é uma coisa que eu levei um tempo para aprender também, cara. Eu acabei nascendo meio sozinho na Gramado Summit, mas eu fui tendo sócios ao longo do tempo. E não necessariamente pelas habilidades, assim. Porque eu acho que no início, muitas vezes, tu busca um sócio pela habilidade que te falta. Sim. E nem sempre todo mundo pode ser sócio só porque tem uma habilidade que tu não tem. É verdade. Exatamente. Eu faço análises aleatórias, tá? No teu papo. Não, Desculpa, cara. com certeza, mas assim como a gente divide pra conquistar, eu acredito que tudo tem que ser soma, né? E quando a soma inexiste, no caso, ela deixa de fazer sentido. Né? Então foi o que aconteceu ali, acabou não dando certo, a gente recomprou a parte dessa sócia que entrou, né? Então a gente voltou essencialmente eu e o Doug, no caso, e o time, né? Então, e tem exatamente essa situação, tem muita, digamos, competência que ela é contratável, ela não precisa necessariamente ser uma sócia, uma societária, né? Então a gente entendeu isso e a gente vem reestruturando esse time. Então a Paz fundou-se, no caso, né? Eu mesmo, né? Então fui eu, urgência, e aí até hoje a gente tá com mais ou menos 30 pessoas na equipe, né? Então, e aí continuamos construindo, né? O que tu acha que mudou do mercado lá em 2012 para o mercado de agora, cara? Quando tu tá... Porque assim, existe um efeito cascata, existe a demora para diferentes regiões entenderem os novos conceitos da economia como um todo. Sim. Mudou muita coisa de quando te procuravam para fazer marketing digital em 2012 para 2023. Eu sei que essa pergunta parece meio óbvia, mas assim, eu queria entender do ponto de vista de quem tá tentando vender o seu negócio, o que mudou, porque por incrível que pareça, o Brasil é muito grande, cara. O Brasil, eu tinha até o dado, cara. Eu citei 93%, mas eu tô errado, porque eu acho que é 99% das empresas que compõem o Brasil são micro e pequenas empresas. E nem sempre uma micro e pequena empresa, ela entende muito bem o conceito de marketing digital. Tipo assim, é além da postagem, porque eu tenho certeza que tu ainda deve encontrar esporadicamente clientes que queiram que tu faça post em rede social. Isso. O mercado com certeza amadureceu muito. Acho que é o principal ponto, assim, é a questão da profissionalização do mercado nas duas frentes, né? Tanto na questão do viés das empresas, elas estão entendendo cada vez mais o jogo do digital, como é que ele funciona, as suas nuances variáveis e tudo mais, assim como o mercado prestador de serviço também profissionalizou-se muito, né? Mas é muito, às vezes, complicado fazer análise, por exemplo, quando eu pego a realidade da Paz, porque tu sempre analisa as coisas baseadas na tua bolha, né? Sim. Então, quando, por exemplo, a Paz, ela tomou um objetivo de mercado de trabalhar com empresas de médio e grande porte. Então, obviamente, tu senta com empresas hoje que entendem muito mais se a gente tivesse optado por trabalhar com, sei lá, com PMEs, né? E não é demérito, simplesmente porque são bolhas diferentes, são situações, realidades diferentes, né? Até mesmo quando a gente pega no viés de administração e de empresa, a gente sabe que, chutando uma estatística aqui, mas com certeza mais de 90% das empresas, os empresários são, na verdade, seus piores funcionários, né? Eles estão no pior emprego do mundo, na verdade, né? Porque a gente sabe que muito empresário, na verdade, é refém do seu próprio trabalho.
E não necessariamente tem uma empresa, empreendedor e tudo mais. A gente sabe que o glamour que se vende de empreendedorismo, ele é folclore, ele é conto de fadas. Na vida real, é muito mais... Toma muito mais porrada do que, né? Mas sabe que o empreendedor legal também é o pequeno, né? A história legal do empreendedorismo nunca é do grande, cara. Ela é do pequeno, é de quem vive essa realidade. Porque depois que tu atingiu um certo status, assim, cara, eu acho que, claro, tu tem problema, os problemas eles vão escalonando conforme o teu negócio cresce. Mas a graça do negócio é o início, assim, cara. Pelo menos as histórias que eu mais me prendo, assim, são aquelas histórias que, tipo, o Patrick, cara, urgência, entendeu? Não, mas com certeza, só que o ponto que eu queria trazer, por exemplo, que o pequeno empreendedor, quando a gente para pensar na questão do digital e nesse amadurecimento de mercado, é que o cara tem muita atribuição. Sim. Então, tu exigir dele um nível de maturidade igual a alguém que está só na gerência de uma empresa é diferente. Um cara que tem, digamos... Porque no final do dia a gente está falando que, indiferente do que a gente faça na nossa vida, a gente sempre está negociando uma coisa só, que é o tempo da nossa vida. A única coisa que a gente não consegue mudar, né? A gente vai empregar o nosso tempo de formas diferentes. Então, se tu pega um empreendedor que tem que fazer uma reunião de marketing, sair, ir pro banco fazer, sei lá, pagamento. Tá, eu sei que pouca gente ainda vai no banco, mas vamos manter a licença poética da coisa, né? Vai no banco. Muita gente vai, cara. Primeiro... A Yas deve ter anotado esse corte, né? Ficou lindo e maravilhoso. Sobre o que vocês negociam é o tempo, cara. Pô, isso foi, achei profundo, assim, cara. Acho que você tá falando do banco. Negocia, cara. Não, é do tempo. E sobre banco, cara, é a parada da bolha. A gente acha que tem pouca gente que vai em banco, não. Sim. A maior parte das pessoas num país de 220 milhões de pessoas frequentam banco. Isso aí. E passam por portas giratórias. Cara, o meu pai, ele paga a conta no cartório até hoje porque é rotina. Toda terça-feira... Eu não sei se devia estar falando isso publicamente. Né? Pode. Mas toda terça-feira... Estamos na internet, cara. Toda terça-feira ele sai, vai no banco, paga as contas dele, faz a fezinha dele na Mega Sena e volta pra casa. E é o exercício dele da semana. Toda terça... Acho que é terça-feira que ele faz isso. Então, cara, é rotina. Não adianta dizer, mas vai de carro, pai. Não, é longe. Não, é isso. Mas, pai, pode pagar pela internet. Na pandemia, que eu pagava as coisas pela internet pra eles, por um momento eu achei que eles achavam que eu não tava pagando as coisas, tava embolsando o dinheiro deles. Não, eu pegava, depositava, fazia pagamento. Porque meu pai, mas cadê o canhotinho? Sabe que cadê o canhotinho? Com exceção do Pix, cara, que eu acho que é um papo que a gente tem que trazer alguém da área aqui pra ficar horas e horas conversando, porque a curva de adesão do Pix, ela é monstruosa, é uma coisa que não tinha sido vista até então. E não tô falando de uma bolha, o Pix ele acabou em 2 anos, se eu não me engano, abocanhando... Eu posso estar falando uma grande mentira aqui, depois a gente se corrige em algum momento, tá? Mas hoje eu acho que o segundo método de pagamento mais utilizado no país é o Pix. A diferença é que o Pix ele tem 2 anos. Então, assim, é uma coisa que assusta, assim, mas, cara, com exceção a isso, a gente vive em bolhas, cara, o tempo inteiro, assim, quando eu vejo que, às vezes, a gente faz algumas referências, eu faço. E ontem a gente estava numa reunião e eu achei muito legal, assim, quando a gente estava conversando com a RBS, que são os nossos parceiros na Summit também, de como foi importante a gente ter feito o movimento para televisão, porque... E aí é uma coisa que eu queria entender, assim, da paz, assim, o posicionamento, porque a gente nasceu no digital, tá? Então, até me convencerem que a gente precisaria fazer uma mudança para mídia tradicional, apesar da gente sempre ter gostado muito de receber nota, a gente sempre teve um respeito muito grande pelo jornalismo como um todo, a gente foi um pouco... A gente teve algumas restrições, assim, para começar a entender que chegamos no momento de investir em TV, investir em rádio, investir em mídia física, porque a gente nasceu no digital, e o digital tu consegue analisar, mas para sair da bolha, cara, foi muito importante. E hoje, por exemplo, eu entendo como é importante a gente sair da bolha, assim, cara. Isso é uma coisa que para mim é máxima hoje. É que é meio que comum da gente fazer isso, de ficar preso nas nossas bolhas, né? E é um exercício muito difícil de fazer, de conseguir analisar as coisas fora da tua bolha. Primeiro porque tu não tá naquele lugar. Tu vai analisar pro lugar que tu conhece a tua bolha, né? Então tu analisar uma coisa fora da tua bolha, tu tá falando de um lugar que tu tá literalmente imaginando. Tu não pertence àquele lugar fora da tua bolha, né? E normalmente a gente pensa muito, o TNT tem uma música que eu acho sensacional, cara, o mundo é muito maior que o teu quarto. E a gente às vezes tem que fazer esse exercício diário e lembrar assim, cara, o mundo é revelando idades. Acho que os 24 em 2015 já revela alguma coisa, né? Mas, cara, o mundo é maior que o nosso quarto, né? A gente analisa as coisas muito pensando na nossa bolha. Até mesmo pensando em mercado, por exemplo. A gente pensa, não, porque o mercado... Uma das coisas no digital que se fazem muito, cara, duas coisas que se fazem muito no mercado de comunicação em geral. Primeiro, no digital, você fala, o mercado digital tá saturado. Tá saturado pra quem?
sabe? Ah, não, porque o mercado... Claro, a gente tá em Lajeado, a gente tá em Gramado, a gente tá em Porto Alegre, a gente tá em grandes centros. No Rio Grande do Sul, tu vai pros interiores, já vai ser uma realidade diferente. Aí, cara, tu for para outros estados, a gente tá de novo na região sul, sudeste, as regiões mais ricas do país. Tu vai para outras regiões, já muda o cenário. Então, cara, tá saturado pra quem? Sabe? Ah, virou, não tem mais pra onde ir, ninguém mais aguenta. Cara, tá saturado pra quem, sabe? Ah, não, porque agora tá caro, não vale a pena. E aí a gente tem uma mania, eu teria que isso é muito mais de comportamento humano, que a gente tá sempre atrás da próxima tendência. E a gente às vezes nem explorou necessariamente, sabe? Cara, aí, isso é muito legal. Cara, sei lá, tá todo mundo agora, vamos fazer TikTok e tal. Aí tu olha o cara, não, sei lá, não, pensando no meu mundinho, né? Eu disse, cara, a gente tem que fazer TikTok, porque o TikTok tá em alta agora. Mas, cara, tu tem um site? Não, porra. Tu não tem nenhum site ainda, cara. Tu já fez Instagram, Facebook. E outra coisa que o pessoal vive fazendo é, primeiro, tá sempre atrás da próxima tendência, sem fazer nenhum tema de casa inicialmente, né? E matando sempre. Cara, o novo não significa a morte do velho. Sim. Se fosse assim, então pra cada criança que nasce no mundo, um idoso tem que morrer? E não é assim que funciona a equação. Então, não. Porque agora o negócio digital morreu o rádio. Não morreu. O rádio estão tentando matar há quantos anos o rádio? Sim. Surgiu a TV, o rádio morreu. O rádio tá aí. Aí surgiu não sei o que tal, o rádio morreu. Podcast rádio agora, né? Podcast surgiu, matam o rádio de novo. Matam a TV, engraçado matam que o a gente jornal. tá numa rádio gravando um podcast. Exato. Exatamente. Então, E os dois coexistem, né? E é exatamente isso. Eu acho que esse é um ponto muito interessante, Martina. As coisas coexistem porque a gente tem que entender que as coisas coexistem. É quase que o literal dessa frase é muito importante. Porque se a gente, como consumidor das coisas, somos multicanais, por que as empresas acham que tem que ser não multicanal? Ah, eu vou botar todo o meu emprego agora no Instagram, porque o Instagram é a rede social do momento. Tu tem que estar onde é que teu público tá. Se teu público estiver na TV, tu tem que estar na TV, enfim. Tu sabe que eu vi um... É um conhecido meu, cara, na área do turismo. Ele tem se posicionado digitalmente, que é o Daniel. Ele tinha Turbox. A gente chamava de Daniel Turbox. Sim. É um menino que trabalhou anos em companhias aéreas e aí em algum momento ele tentou ter uma startup e hoje ele tá como um consultor digital. Ele tem um posicionamento digital muito legal. E eu vi um corte de um podcast, até Dani, se tu estiver assistindo, eu achei muito legal, tá? Queria te mencionar aqui. Que é sobre Omnichannel, né? Que a gente meio que entra numa noia que tem que ser Omnichannel. Só que, na verdade, tu não precisa estar em tudo que é lugar se tua audiência não tá em todos os lugares. Então, ser Omnichannel, na verdade, é estar onde a tua audiência está e aonde tu consegue atender. Então, tu tem 30 canais, mas só consegue atender 2, cara, foca nos 2 ali, seja Omnichannel, porque teu público tá ali onde tu consegue atender. Então, acho que é um pouco disso que tá falando, né, cara? Não, e questão de priorização também, né? Porque as pessoas, eu quero ser... Esse negócio de tendências, eu acho que ele é um grande... Ele é prejudicial, de certa forma, pro mercado. E até pegando aquela pergunta de antes, como é que o mercado tá hoje, eu acho que essa maturidade do mercado tá muito atrelada a isso também. Ele tá começando a entender mais e seguir menos, né? Ainda a passos de formiguinha, mas tá mais querendo questionar, digamos, até como o futuro dizia, né? As perguntas que movem o mundo, não as respostas. Então ele tá se perguntando mais e tendo menos respostas. E eu acho que isso é muito importante no digital. Então, eu vou ter que ser omnichannel porque agora tem que ser omnichannel. Cara, tá, mas beleza. Tu já tá com a tua logística, pegando, sei lá, viés de e-commerce. Tu já tem uma logística que funciona? Não. Então, antes de ser omnichannel, pense em corrigir as coisas que são fundamentais. Né? O bom feijão com arroz da tua operação. Né? Uma logística que funciona, tu já tem preço competitivo, tem uma curva ABC mapeada. Não tem nada disso. Não tem controle de estoque, não tem nada disso, mas eu quero ser omnichannel. Cara, tu quer ser omnichannel para quê se tu não tem a tua operação ainda bem fundamentada? Né? No digital é a mesma coisa. Pô, eu quero fazer agora, vou fazer isso, aí tem um site, não abre mobile. Sabe? É o feijão com arroz, sabe? Então, entender isso, acho que o mercado tá entendendo cada vez mais. Mas é um exercício diário. Né? A gente sempre diz, né? O mercado tem bom, lifelong learning, né? A gente tem que estar sempre aprendendo, né? A gente nunca é especialista, a gente tem que ser especialista de coisa nenhuma, na verdade, né? Sim. Porque a gente tem que entender que tudo que a gente sabe hoje, amanhã pode ser descartado. E aí o pessoal vive muita questão, o ChatGPT, né, cara? Meu Deus, velho, vai acabar com as profissões, vai ser isso, vai ser aquilo, sensacional. Cara, de novo, tudo que fica hypado, a gente tem que ter calma. Sabe? Cara, tem um exemplo clássico que foi na época da pandemia, aquele aplicativo de áudio para as pessoas conversarem. Clubhouse. O Clubhouse. Cara, o Clubhouse, eu vi, velho, em determinado momento, e eu acho que isso até dá para fazer uma análise mais profunda, que é a necessidade do ser humano tentar descobrir a próxima grande revolução. Porque a gente tá chegando num momento, enquanto sociedade, que eu acho que nós somos muito privilegiados, cara. Porque a gente viu tanta coisa acontecer que talvez as nossas filhas não vão ter essa mesma mudança, assim. Cara, a gente viu uma pandemia, a gente viu... Cara, tem tanta coisa, uma guerra inicial, vou pegar eventos trágicos, tá? Ao mesmo tempo que a gente viu mudanças comportamentais bizarras, assim. Tu escutava TNT, então, cara, eu vou voltar a uma era de CD, talvez se tu pegar a tua infância, tu lembre de fita cassete.
essa quebra de transformação é uma coisa que, cara, as minhas filhas não vão ter. Então parece que a gente tá nessa necessidade de tentar trazer essa mudança para os dias de hoje, sabe? Eu vi um podcast agora do Peçanha, da Rock Content, e eu achei muito legal ele criticando NFT e metaverso. Que, cara, o metaverso não é nada. E nem o próprio Zuckerberg sabe o que é o metaverso. E tem provas disso, tá? Mas o que tem de especialista que já tá... que é PhD em metaverso. Então é muito pela mudança, assim. O Clubhouse é isso, cara. Eu vi em alguma sala que eu entrei do Clubhouse, alguém comentando aqui. Esse era o futuro dos eventos. Porque como os eventos presenciais, como o nosso, é baseado em troca de conhecimento, interação entre as pessoas... que o futuro dos eventos era o Clubhouse. Então não existiriam mais eventos. E, cara, isso deve ter durado meio ano, talvez. E aí... Não sei se durou tanto. Eu acho que foi menos, né? Eu acho que foi menos. Bem rápido. O ChatGPT é uma das coisas que eu realmente acho que pode ter uma grande mudança, assim, em função das pessoas entenderem coisas que já eram conversadas. Eu acho que o grande lance não é o chat, tá? Mas é que a inteligência artificial é discutida há muito tempo. O Lambi, que foi secretário de Inovação e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, que hoje está nos Estados Unidos, é um dos caras mais brilhantes que eu tive a oportunidade de conversar. Ele fala sobre isso, cara, desde 2013, acho que 2009. Lambi, se tu estiver assistindo, perdão se eu errei a data. Mas, assim, é muito tempo que já se fala sobre isso. E hoje, na verdade, ele está finalmente chegando na mão do usuário comum, assim. E aí eu acho que isso é diferente. Cara, Clubhouse é uma coisa que surgiu legal, tá? Tipo... é legal. NFT, acho que tem um porquê de existir. Não sou tão radical quanto o Peçanha, mas legal. Eu não acho que vai disruptar algo que... Sabe? E eu acho que a gente tá numa geração que tá sedenta pela próxima grande mudança que não vai acontecer tão cedo. Tem... Eu não vou cometer o erro de errar o nome, mas existe um estudo, uma teoria, uma metodologia que é a curva de alguma coisa. Curva da difusão da inovação. Não. Velho. É uma outra. Eu adoro ela, adoro ela. Não é essa. Se tu. Cara, se ao invés de a gente aprender fórmula de Bhaskara na escola, a gente aprendesse curva da difusão da inovação, tu teriam negócios mais saudáveis no início da sua carreira. E pessoas com mais calma. E menos apreensivas com o negócio não dar certo. Cara, eu fui ganhar dinheiro com a Gramado Summit no 4º ano dela, e não é dinheiro milionário, assim, fui fazer um negócio, começar... Cara, se tu pega alguém que é um pouco ansioso, desiste na primeira, mas enfim, vai lá, curva de alguma coisa. Resiliência, a famosa resiliência, né? Que é muito bonito de falar e difícil de ter. Mas eu sabia Bhaskara, entendeu? Sim. Mas curva, cara, é o sobrenome de alguém, de um pensador, vamos supor, sei lá, a curva do Ross, digamos assim, né? Tipo, eu não lembro o sobrenome dele agora, eu lembro que começa com K, Meu avô trouxe essa... Não lembro agora, que ele fala sobre tudo que, tipo, surge... Como tendência, coisa de dentro mais, ele usa o chat pra usar como exemplo. Cara, ele hypa, aí todo mundo diz, cara, é isso, é o futuro, é isso e tudo mais, aí depois tu... Não, mas peraí. Não é bem assim. Aí depois vem a cura, tipo, então, tipo, ele faz isso aqui, aí ele cai, porque primeiro ele, cara, é isso, é o futuro, todo mundo só fala disso. Aí ele dá uma caída do tipo, não, peraí, não é isso. Aí depois, de fato, tu entende aquilo. E aí tu diz, é dessa forma. E aí, de fato, aquilo se expande e ganha escala. Então, normalmente, as coisas acontecem muito hypado. NFT, por exemplo. Ou metaverso também, dessa forma. Eu acho que o metaverso ele é uma realidade que a gente está vendo ser construída no presente. Mas a gente ainda não compreende. Então, se é uma coisa que está sendo construída agora, a gente não compreende, o especialista em metaverso, para mim, já nasceu errado. Né? Mas tudo bem. Aí a gente vai entrar num mérito aqui de discussão muito complexa, ou muito perigosa, de certa forma. Mas eu acredito que todas as coisas que, digamos, que a gente não consegue compreender com clareza ainda, a gente está vendo ser construída. Então, algumas coisas vão morrer, e outras vão se perpetuar. Só que talvez a gente não tenha clareza de como ainda. Então, que a gente pega o metaverso. O pessoal ainda entende o metaverso como um Second Life da vida. É isso aí. E, cara, talvez não seja assim, talvez seja de outra forma. A gente ainda não tem essa clareza. Só que quando eu paro pra pensar, por exemplo, que no final do dia a gente cria nomes, nomenclaturas, técnicas, teorias, metodologias todas diferentes, mas no final do dia as coisas são muito mais simples, né? Fica mais fácil de entender tudo isso. Então, quando a gente, pegando o gancho de eventos e tudo mais, o pessoal, não, porque agora o futuro dos eventos falou, é Clubhouse, porque morreu agora vai ser o Webinar e tudo mais. Cara, não, porque evento presencial e tudo mais. Se a gente parar pra pensar no final do dia, o que o ser humano quer? Pertencer. Isso aí. Fazer parte do clubinho... É pertencimento. Desde o começo da humanidade. A humanidade se desenvolveu por começar a viver em tribos, em comunidades, essas coisas. Pertencer a algo. Então, tipo, a gente cria muitas coisas, acho que às vezes, para explicar o simples. Sabe? Então, eventos... o Clubhouse, na pandemia, obviamente, ele ganhou... Caraca, meu, Gartner.
É essa? Curva de Gartner? Eu acho. O cara é bom. Deixa eu pegar aqui. Vou ter que pegar o celular agora só pra confirmar 100%. Não, mas é, cara. O nome do cara, porque eu lancei esses tempos no Mas grupo. serve essa Cara, também. olha, eu vou te dizer que ela tá bem. Ela tá bem interessante, tá, cara? Foi assim que eu imaginei, pelo menos. Ó, é isso aqui, ó. O bom do podcast é que dá pra gente brincar, né, cara? Dá pra gente buscar informação. É Que ela. essa aqui tá do chat. Eu não sei se você lê do chat, acho que não. Mas aqui tá, ó. Que primeiro tu tipo, boa, chat tá aqui, ó. Não sei se qual lá, ele consegue dar um zoom. Não, mas não é a mesma. Não é a mesma. Mas, cara, esse aqui o cara estudou, tipo, primeiro tu pensa é o hypado. Caralho, é isso. Aí depois tu diz, não, peraí. Deixa eu pensar um pouquinho. Aí tu pensa, sim, cara, nada a ver. Aí depois tu pensa, agora entendi. Mas tu sabe que o lance do metaverso, cara, pra mim, o metaverso é uma grande bobagem. Hoje, como ele ficou conhecido. Sim. Eu não tô dizendo que o conceito por detrás do metaverso, daquilo que ele pode vir a se tornar, ele não é uma coisa... Hoje, pra mim, é o Second Life, e o Second Life já fez isso há muito tempo. Exato. Tu chegou a conhecer o Second Life? Não. Cara, o Second Life é o metaverso, era a tua vida... online. Mas realistas. E aí, online. tu dava oportunidade das pessoas se conectarem. Eu me lembro que na época do Second Life, as pessoas namoravam no Second Life, que é o que a gente tá vendo no metaverso. Hoje os ambientes vão ser 100% digitais. E aí, em algum momento, tu imagina aquela cena clássica de WALL-E, da Pixar, que é um ser humano atrás de um computador só vivendo aquela vida ali. Então, é uma grande bobagem, mas não que o conceito daquilo que ele pode vir a se tornar, que é o que a gente pode fazer o paralelo com o ChatGPT hoje, quando começou a se falar em inteligência artificial. Em algum momento a gente botou o headset e disse, é isso. E, cara, tu vê que tem exemplos tão legais, cara, que é quando a gente começou a entender realidade aumentada. Aí, em algum momento, a gente disse, não, que o futuro era usar gadgets que a gente visse. Cara, o Snapchat tentou fazer aquele óculos, não deu certo. Se eu não me engano, o Facebook fez uma parceria com a Ray-Ban, também não deu certo. Eles compraram agora, uma empresa de óculos também. Cara, agora a Apple tá pra lançar em 2024 ou 2025 o primeiro headset de realidade virtual dela. Ontem saiu uma matéria que tende a custar $5.000. Então, assim, cara, são áreas que tu vai discutindo, mas a gente só vai ter noção daquilo que é quando a gente tiver calma e esperar o tempo passar. Se tu pegar essa própria curva que eu comentei, tu pegar metaverso, é mais ou menos isso. Cara, metaverso surgiu, e muito surgiu por causa que o Facebook fez isso ficar hypado, né? O Facebook viu tudo, tipo, ficando ruim pra eles, cara, a gente precisa se reinventar, virando meta. Né? E, cara, virou hypado, cara, que metaverso é futuro, aí tu via empresas que todo mundo tem que ir pro metaverso, porque tá todo mundo se mexendo pra lá e tudo mais. Agora a gente tá naquela situação do tipo, cara, porra, não é nada disso. Isso é uma bobagem. Sabe que pra eles é um problema, né? Hoje o metaverso financeiramente... Total. Pro Facebook é um problema gigante. Total. E, cara, eu quero te fazer uma indagação antes de tu seguir no raciocínio, porque acho que o podcast é muito isso, tá? A gente quebrar 100% do protocolo. Estamos em casa. Mas tu não acha, cara, que as grandes revoluções, elas acontecem quando a gente não dá muita bola pra elas? Eu queria trazer um exemplo prático. Elon Musk. Sei que é controverso, é polêmico, mas assim, quando ele anunciou o Twitter... Blue, que seria a compra da verificação do Twitter. Todo mundo disse, o cara é insano, aí ele virou piada, porque tinha o selo azul e tinha o selo amarelo, que como é que tu vai dar selo pra todo mundo a partir do momento que alguém pode criar um perfil, ser verificado e começar a espalhar. Esse cara foi muito criticado. Pois bem, chegamos em 2023, fevereiro de 2023, Mark Zuckerberg e seu time da Meta dizem que estão iniciando o processo de pagamento para a verificação dos perfis com o selo azul, que vai começar, se eu não me engano, na Austrália e na Nova Zelândia. Isso aí. E aí, cara, eu vi um meme na internet que é muito bom, assim, que é... Sabe aquele meme dos Homens-Aranha, assim, apontando? Sim. Cara, que é o Zuckerberg e o Elon Musk, assim, pra... E, cara, aí eu comecei a conversar com alguém dizendo assim, cara, na verdade, tu pode chamar ele de louco, mas ele é visionário. E talvez essa seja a grande tendência do mercado que ninguém tá dando bola porque ela não começa tão hypada. Então a minha pergunta pra ti é, tu não acha que essas coisas que são muito hypadas, cara, no início, elas podem cair num vale do esquecimento muito fácil? Podem, e eu acredito que... Não. Eu gosto de uma frase do Thiago Matos, na verdade, né? Antiga perestroika e aerolito, enfim, tudo mais, que ele diz, cara, tudo que é tendência, na verdade, já passou. Né? Porque o grande lance de tu antecipar o futuro é tu antecipar o futuro. Se é uma tendência, significa que, cara, já passou. Né? Mas eu acredito que tudo que é hypado, na verdade, não é o que vai ser perpetuado.
Acho que tudo que é hypado é, digamos, a primeira versão. Depois a gente vai entender de fato como isso vai funcionar e como isso vai se adequar à nossa realidade para pegar o maior número de pessoas possíveis. E aí é, sei lá, uma questão de adaptabilidade, digamos. Acho que o que é hypado é muito perigoso. Porque, vamos lá, de novo, a gente vive hoje uma era de comunicação extremamente líquida. Né? Então, por dia a gente é impactado por nós, seres humanos normais, por 7 mil estímulos diários nas redes sociais. A gente passa mais tempos em tela. A gente tem pela primeira vez na história uma geração mais burra que a anterior. No mais burro é pejorativo, mas com QI mais baixo. Sim. Isso é a ciência dizendo. A geração atual tem um QI abaixo da geração anterior. A primeira vez na história que a próxima geração não tem QIs mais elevados. Né? Porque a gente tá... Eu dou aula para turmas mais novas, e não é uma crítica, é um fato. Cara, se tu diz, a gente tem que olhar tal filme pra tal prova, tem na Netflix, e se não tiver na Netflix, vocês não vão saber como fazer. Cara, na minha época, a gente craqueava a internet. A gente dava um jeito nos rolês. Cara, como é que tu escutou o novo álbum, sei lá, do Charlie Brown? Velho, não foi comprando no Spotify. A gente sabe que não era assim que funcionava. Não que é legal. Era, mas era assim que funcionava. Hoje, não tem Spotify, se não tivesse informações em mão, as pessoas querem consumir conteúdo em 15 segundos. Sabe? Então, cada vez mais a gente vê a própria, talvez mídia, enfim, tudo mais, pegando e hypando muita coisa. Porque tu precisa ser o novo... como é que é o termo? Matilha, me ajuda, tu formar jornalista. Como é que é o nome do termo que se chama no jornalismo, que é a matéria bomba lá? Puta que pariu. Headliner? Não. Putz. Breaking news. Tipo breaking news, a gente tá sempre atrás do grande boom de novo, sabe? Cara, eu falei primeiro, sabe? Tem um nome técnico que depois que acabou o podcast eu vou lembrar do nome técnico. Tu quer ser o primeiro, eu acho que eu sei o que tu tá falando, cara. Tipo furo de reportagem? Tipo furo de reportagem, tu quer falar disso, tá todo mundo falando disso, tem que falar, sabe? Deve ter muita redação que tá todo mundo falando de metaverso, a gente tem que falar também, a gente não pode ficar de fora, sabe? A gente vê isso na gurotização do mercado de comunicação no modo geral no Instagram, tá todo mundo falando, por exemplo, cara, metaverso, chat, se tu lançar chat ali no Instagram, tem uma caralhada de gente te falando como usar isso nas tuas estratégias, Sim. Sabe? Então, tipo, cara, é tudo, tu tem que estar na crista da onda, sabe? E eu acho que tudo que tá na crista da onda passa. O que fica depois, e o depois ainda é incompreensível. Tu não acha que é raso também, tudo que tá na crista da onda? É raso porque a gente não tem profundidade ainda. Tá. Parece uma bobagem que eu falei, mas... Não, mas... Depois que eu falei, eu pensei, cara, que bobagem, tá ligado? Meio coach, como é que tu vai ter especialista... Eu vou voltar pro metaverso, mas como é que tu vai ter especialista de metaverso, com PhD no metaverso, se nem a própria empresa que popularizou o metaverso sabe o que é o metaverso? Exato. E é por isso que eu digo, então tudo que é hypado, cara, não é necessariamente o que a gente vai conviver no dia a dia, eu acho. Acho que tudo que é hypado é que a gente tá vendo acontecer. Eu acho que o maior exemplo, cara, tu pegar aquela entrevista do Gates em 91, se não me engano, num sitcom não, num talk show americano, que o cara debocha da internet. Quando o Bill Gates tá falando da internet. Isso foi um Jay Leno, a internet vai ser assim e tudo mais. E o cara assim, tu tá dizendo que as pessoas, eu aqui, a pessoa lá vai conversar pela internet, tempo real. Vai tomar no cu, basicamente isso que o cara fala. Ou foi um David Letterman da vida, ou um Jay Leno, mas foi no talk show. É isso aí. É isso. E, cara, hoje tu consegue dizer que a internet um dia não foi conhecida? É bizarro, né? Ou tu lembra, se a gente for pegar qualquer questão de inovação, tu vai pegar lá antigamente, quando os caras começaram a inventar o carro. Eu vou confiar num negócio que não tem cavalos? Como assim? Eu não vou confiar numa máquina, sabe? Então, tipo, mas cara, eu acho que é muito difícil a gente falar sobre coisas que a gente não compreende ainda. Então, o metaverso acho que é um exemplo muito grande, porque a gente não compreende o metaverso ainda. Então, não é claro pra nós como ele vai ser na vida real, né? Mas o que eu tenho pra mim, é uma opinião pessoal, Patrick, minha, né? Tudo que tá hypado não é necessariamente aquilo que a gente vai vivenciar. Eu acho que ele vai ter ainda uma curva de adaptação muito grande, né? Mas a gente viu um momento onde, cara, a gente precisa com tudo estourado toda hora, né? Cara, eu preciso... Tá todo mundo falando sobre metaverso, a gente tem uma necessidade, eu preciso fazer parte do clubinho que tá falando sobre isso, sem necessariamente saber se eu tenho algo pra contribuir. E aí eu vou lá e viro... Cara, vamos dar um exemplo. Eu sou da... É podcast, né? A gente vai à vontade, cara. Viajando. Cara, a ideia é viajar. Super Bowl. Tá. O maior programa de audiência sempre, né? Rihanna voltou. Puta show do caralho. Sensacional. Velho, dá uma olhada no Instagram e vê a quantidade de posts. O que a gente pode aprender com o show da Rihanna no Super Bowl? Para, velho. Nada. Aproveita. É um grande show. Sabe? É muito, sabe, isso. O que a gente pode aprender com isso? Cara, e é muito conteúdo igual um ao outro, sabe? Sem autenticidade, sem criatividade, sem profundidade, porque eu preciso falar isso, porque tá todo mundo falando. Cara, eu sempre vou dizer, velho, o maior ensinamento que a gente pode ter sempre é que a nossa mãe nos ensinou. Você não é todo mundo. Tá todo mundo falando sobre metaverso, eu preciso estudar sobre metaverso. Cara, você não é todo mundo. Você não precisa. Mas mãe, todo mundo vai. Você não é todo mundo. Cara,
sei lá, eu particularmente, eu falo claramente, cara, eu entendo pouco de metaverso. Eu não me dediquei a estudar metaverso. Eu não acho que é uma obrigação minha hoje estudar metaverso. Eu acho que o meu mercado, o meu core business, minha atuação de mercado hoje exige que eu estude sobre outras coisas. Entendeu? E aí eu vou de novo voltar lá no começo. Eu falei lá no começo. Cara, eu tô negociando meu tempo. Eu preciso saber onde eu emprego o meu tempo. Eu vou estudar metaverso para entender sobre metaverso. Eu acho que é importante como profissional de comunicação e de inovação. Mas eu tenho que entender que isso não é primordial hoje para mim. Então eu tenho que entender a hierarquia de priorização que eu vou fazer naquilo ali. Né? E quem, digamos, me ensinou muito essa metodologia de o que eu aprendo, o que eu quero estudar, é um livro que eu li uma vez, que é sensacional, que é Não Leia Este Livro. Cara, quando eu li esse livro, eu disse, muito bom. E é um livro muito rápido de leitura, é um livro que tu senta, cara, numa sentada tu lê ele todos tu se empolgar. Que basicamente o cara desenvolveu uma metodologia que diz, cara, como é que tu cria priorização na tua vida? É quase que uma versão atualizada do Get Things Done, né? A arte de fazer acontecer, só que mais dinâmica, que é um cara holandês ou belga, uma coisa assim, que escreveu e disse, cara, não tem prioridades na vida. Prioridade é uma palavra singular. A partir do momento que tu tem prioridades, tu tem uma lista de tarefas, mas nenhuma é prioridade. Porque se tu tem uma prioridade, tu não tem dúvida do que tu vai fazer primeiro. Então, por exemplo, cara, metaverso não é uma prioridade pra mim. Acho importante? Acho. Não é uma prioridade pra mim. Eu preciso entender sobre muitas outras coisas antes de ler sobre metaverso pra dizer que eu sei sobre metaverso. Pra fazer parte de um clubinho que fala sobre metaverso ou sobre o que a gente pode aprender com o show da Rihanna. O que isso vai agregar pra mim, pro meu público, pro meu cliente? Se eu chegar pro Marcos, cara, Marcos, descobri como a gente vai fazer a gravação de vender mais ingressos. A gente vai criar uma gravação de metaverso. Tu mandou eu tomar no cu. Eu com certeza diria que tu estava ficando insano, cara. Desculpa falar que o palavrão eu me empolguei, vou segurar um pouco a onda agora. Não, mas tu sabe que eu acho que isso tem muito com conflito geracional, cara. A gente tá vivendo uma geração que não tem essas grandes... Se tu para pra pensar, a criação do carro, ou a migração das áreas rurais para as áreas urbanas, sabe, essas grandes mudanças, assim, é uma coisa que essa próxima geração vai estar carente. E eu adoro exemplo muito prático, assim, tá? É, por exemplo, cara, celular. Seguido, a Apple tem um problema que é... o Steve Jobs não tá mais aqui, então o design é igual. Tu já não tem mais essas grandes mudanças. Daí tu pergunta, tá, mas o que tu espera que o celular faça? Tipo, o conceito do que é um celular hoje não tem mais muito o que fazer diferente, pelo menos por um bom período de tempo, porque chegou num layout que é uma tela na frente, quanto mais tela melhor, uma boa câmera, e o resto é o sistema que tá... Cara, tu não vai ver o Tim Cook chegar lá e puxar um troço que nem tem vários renders na internet que ele faz tipo um holograma, não sei se já viu, tem uns renders de pessoas, e pessoas ainda caem nessa, tá? Puxa um iPhone e sai um holograma na mesa e tu pode digitar. Cara, porque não tem, é que nem carro, cara. A indústria do carro, se tu pegar o Ford 1, que é o primeiro conceito de carro no mundo, pra, sei lá, cara, a nova Ferrari, e tu pensar estruturalmente o que mudou, muito pouco. Melhorou o motor, melhorou o design, melhorou um monte, mas o conceito de ser 4 rodas e um chassi em cima é igual desde sempre, cara. É o modelo que funcionou. E é o que vai acontecer com o celular, e é o que vai acontecer com um monte de coisa. Então, eu acho que isso pra mim ainda é um conflito geracional, cara. A gente precisa descobrir, agora é o Super Bowl, entendeu? Cara, não, é um show muito bom, cara. É um show muito, muito bom. E existe uma pessoa por detrás que é genial na forma dela fazer o negócio dela, mas tu não tem muito que... Tu não vai botar isso pra uma faculdade pra tu aprender dentro de uma cadeira específica sobre a administração, cara, porque não... Mas eu acho que é conflito geracional, cara. Eu realmente acredito nisso, assim, porque a próxima grande mudança, ela tá muito longe de acontecer, cara. Ou pelo menos aquela mudança que todo mundo entenda. Eu li uma matéria ontem sobre... eu vi um corte no TikTok de um menino que fala sobre tecnologia, o cara é muito bom. Que a próxima grande revolução desde a passagem de Steve Jobs, que por sinal, hoje, quando estamos gravando, é o aniversário de Steve Jobs, diga-se de passagem, 24 de fevereiro de 1955, nasci Steve Jobs. Tem até um comercial meu pela Clube aqui, uma postagem minha. Mas de qualquer forma, que a grande mudança, a grande revolução desde a morte de Steve Jobs é... que o próximo Apple Watch, ele tende a ter uma... Não sei qual que é o termo para fazer medição de glicose no sangue. Não sei qual que é o termo para isso. Mas é uma parada de que o Apple Watch tende a conseguir entender qual que é teu nível de glicose, e isso seria uma grande revolução. Só que é uma revolução gigante, só que ela não é uma coisa que nem o celular, vai estar na mão de todo mundo, faz com que toda a indústria se transforme. Não é que nem a música, que, cara, faz com que toda uma indústria ela tem que se mexer...
essas grandes mudanças, elas vão precisar de muito tempo ainda, e muito maluco que nem o Elon Musk vai querer levar todo mundo pra Marte com discursos absurdos, que daqui a pouco alguma delas vai funcionar. Eu até vou mais adiante, eu acho que toda grande mudança, ela é... E o próprio Steve Jobs fala disso, naquele discurso clássico dele de Stanford. A gente só percebe as coisas depois que elas acontecem. Então toda grande mudança, enquanto ela está em curso, tu não está percebendo ela como uma grande mudança, porque ela está acontecendo. A gente vai perceber uma grande mudança quando a gente olhar para trás e perceber que existe um ponto A e hoje existe um ponto B. E mudou tudo. Então hoje tu olhar para trás e entender a mudança da internet no mundo é fácil. Agora quando a internet está sendo construída é difícil. Sim. Quando a gente entender, de novo metaverso, mas quando a gente entender o metaverso, vai ser fácil de entender. Agora enquanto isso está sendo construído é um pouco mais complexo. Cara, ou qualquer outra coisa, entre a Easy e afins, né? Eu vou dizer, cara, a nível nacional, o Pix só não é considerado uma grande revolução popularmente porque ele não foi inventado por um americano, é uma americana de uma empresa super hypada. Sim. Tá? Porque o conceito do Pix é uma coisa que quando eu paro pra analisar... É muito foda. A mudança que fez nas pessoas, assim... e de novo, exemplos muito práticos. A Fernanda, minha esposa, ela ia fazer as unhas dela num salão pequenininho. E eu me frustrava muito que esse salão não aceitava cartão de crédito. Isso eu tô falando há 2 anos atrás, que o cartão de crédito já estava super popular, a Nubank já estava com força, os bancos digitais já tinham chegado. E eu tentei um dia conversar com essa pessoa e a pessoa me disse, porque cobra taxa e tal. Beleza, justo, acho que ela tinha um porquê. Mas eu já vinha de uma geração que já estava 100% digital. 2 anos atrás eu só não tinha o Apple Pay cadastrado, mas eu só usava cartão de crédito. Vem o Pix. Hoje ela aceita Pix. Então, cara, impactou o Marcos, a Martina, o Patrick. E se a gente sair na rua perguntando se as pessoas usam Pix, todo mundo usa Pix. É raro tu encontrar alguma pessoa hoje que não use Pix. E a gente tá falando numa mudança cultural que precisou apenas de 2 anos pra acontecer. E disruptou o mercado. E disruptou por completo, cara. A gente só não bate palma, assim, de sensacional porque é brasileiro. Porque, cara, é de certa forma público e a gente não curte muito o assunto público. A gente tem um conceitinho de vira-lata muito gritante. Cara, mas tu imagina, tu imagina, por exemplo... Mas se fosse Musk... Cara, o Jobs, pega o Jobs lá, cara, pega o Jobs em 2007, quando ele lançou o iPhone. Tá aqui a revolução, em 2 anos ele consegue fazer aquela revolução. Cara, era case de estudo em faculdade, entendeu? Exatamente. O show da Rihanna o Pix não. É o que você pode aprender com o show da Rihanna, com o Pix não. Não dá ideia que daqui a pouco saem uns posts de manhã assim, o que você pode aprender com o Pix em 2 anos? Faça uma pergunta, Martino, quebrei 100% o cronograma. Desculpa, galera. Eu acho que um gancho que dá pra gente fazer, assim, pensando nisso que a gente tá falando de mercado, né? De que forma tu e a Paz olham pra concorrência, né? Porque eu ouço muitas vezes profissionais de marketing, comunicação, reclamando da concorrência que surge, né? Por conta de todo mundo querer saber, fazer de tudo ao mesmo tempo, né? De que forma vocês enxergam e lidam com isso? Eu corro um risco muito grande agora de flertar, de certa forma, com uma arrogância na minha resposta. Mas realmente é uma coisa que eu acredito muito e tem muito pra mim. Tem uma imagem do Michael Phelps, que é o maior medalhista olímpico da história, nas Olimpíadas, se não me engano, de 2016 no Rio. Que é ele nadando, acho que era estilo livre, tipo, muito na frente, e os outros nadadores olhando pra ele. E ele focado. Isso pra mim sempre foi muito claro. O que acontece? Quando a gente pensa no meu mercado, cara, eu não tenho uma barreira de entrada grande. Não é difícil abrir uma agência. Tu pode abrir uma agência como eu abri e o resto vai do teu trabalho, teu empenho e tudo mais. Ou seja, como é que eu me diferencio no mercado? Eu sou meu pior concorrente. Eu sou meu pior inimigo, no caso. Eu, profissionalmente, quem é que pode ferrar o Patrick? O próprio Patrick, mais que qualquer outra pessoa. Né? Quem é que pode prejudicar a Paz? A própria Paz. Então, eu sempre, desde day one, assim, da Paz, pegando as buzzwords, né? Desde o primeiro dia da Paz, eu sempre entendi, cara, eu preciso ser 1% melhor todo dia, eu preciso 10% melhor por ano, e eu não tô falando de aumento de faturamento ou de tamanho, eu tô dizendo eu preciso ser melhor, porque enquanto eu ser melhor, enquanto eu me incomodar, eu não me acomodo. Porque o dia que eu me acomodar, o mercado não vai ter nem um pouquinho de pena de mim. Então, eu não posso me acomodar e dizer assim, sentar na minha poltrona e dizer, cara, agora eu cheguei. Cheguei aonde? Né? Eu não posso, eu preciso entender que eu preciso estar melhorando em constante evolução, eu preciso estar em constante movimento. Então, hoje eu olho pro mercado e eu sei que o mercado vai se desenvolver, né? Eu faço parte do Partners da RD, né, da Resultados Digitais, então, desde 2017, e ali são uma pá de agências concorrentes que se ajudam. E isso, pra mim, eu acho muito foda, né? Porque eu acredito que o mercado, quando se desenvolve, todo mundo ganha. E tem mercado para todo mundo. Pô, eu vou pegar só Lajeado. Lajeado tem, sei lá, 5 mil CNPJs. Eu não vou atender os 5 mil. E tem
eu tenho um core de empresa que eu vou atender, outras agências vão ter outro e tudo mais, eventualmente a gente vai concorrer. Eu acho que o maior erro que existe no mercado, e não somente no meu, é a gente tratar concorrente como inimigo. Quando, na verdade, se o mercado se desenvolve, todo mundo ganha. Se o mercado se desenvolve... Por exemplo, as maiores reclamações de agências, ticket. Como é que eu faço pra cobrar mais? Cara, se tu não cobrar barato, nem eu, nós dois cobramos melhor. Não. A gente entra na briga por preço. E eu preciso desenvolver o mercado, e eu acho que a RD é muito legal nesse caso, porque a RD fez um trabalho de desenvolvimento de ecossistema muito foda. Ela desenvolveu o mercado, ela desenvolveu agências, ela profissionalizou agências e todo mundo saiu ganhando. Né? Então, quando eu olho pro mercado, eu entendo que quanto mais o mercado se desenvolver, quanto mais o mercado crescer, todo mundo vai beber dessa fonte, todo mundo vai beber desse desenvolvimento, dessa maturidade do mercado. Né? Então, meu concorrente ele não é meu inimigo. Meu concorrente ele é só meu concorrente. Mas tem um pouco de conto de fadas aí, tá? Pelo seguinte. Por quê? Porque tu pensa assim. Aí que tá. E aí eu pego esse gancho. E aí eu reforço de novo. Cara, eu só consigo pensar o mercado, determinar o mercado, para a minha ótica e a minha visão. Eu não consigo ser responsável pelos outros. E não é, no caso, no sentido de que eu quero lavar minhas mãos. Eu entendo que enquanto eu me desenvolver, o que eu posso fazer pelo mercado, eu fizer, né? Então, o Innovation Club, que foi, né, que a gente se conheceu tudo mais lá em Lajeado, pô, eu tenho agências que vão lá dentro. Né? Eu criei agora, a gente vai expor uma startup dentro da Gramado Céu já na Alpha com uma outra agência, que deveria ser meu concorrente. Entendeu? Não, e a gente já concorreu em clientes, eu já ganhei conta, ele já ganhou conta e tá tudo certo, porque a gente tem que ter mercado para todo mundo. Então, enquanto o mercado se vê, respondendo bem a pergunta, né, Martina, eu entendo que hoje o meu principal concorrente sou eu mesmo. Não que eu não tenha concorrentes, mas eu preciso entender que eu preciso olhar para mim mesmo antes de olhar para o mercado. E eu tenho que olhar para o mercado como referência, entendendo o que eles estão fazendo de certo, que serve de referência para mim, e o que eles estão fazendo de errado para não repetir os mesmos erros. Né? E aí eu vou saber que eu também vou errar, eu também vou aprender, que eu também vou ser referência, que eu também vou ser concorrente, que eu também vou ser tratado como inimigo e que isso é o mercado. Mas enquanto eu consigo... Tem uma frase do BNK que tu usa nas palestras que eu acho sensacional. Eu entendo que o melhor desenvolvimento que eu tenho é fazer o certo todo dia durante um tempão. Eu tenho feito isso durante 7 anos, vou fazer 8 agora em maio, e tem funcionado. Então eu acho que é uma receita que muitas vezes é agridoce, porque, de novo, o mercado não vai pensar como eu. Mas eu preciso entender que se eu fizer o certo... é o que importa no final do dia. A minha cabeça é um travesseiro tranquila, né? Então, mas é um desafio. É um desafio. O mercado... Eu acho que ainda falta muito o mercado entender que o ecossistema tem que se desenvolver como ecossistema. Só que aí tem uma frase que eu uso, né? O ecossistema muitas vezes é egossistema. E aí é que é o perigo. Eu quero trazer um exemplo prático que eu fiquei sabendo agora. Obviamente eu não vou citar nomes, tá? Negarei. Não, cara, mas é uma coisa muito, muito interessante, assim, porque a questão de concorrência, acho que a Martina concorda comigo nesse quesito, conforme a gente foi crescendo enquanto evento, a gente foi se colocando numa concorrência cada vez mais acirrada, assim. A gente começou a ter concorrentes que são realmente muito grandes, não só na região, como no país. Então, e é legal, assim, acho que é um aprendizado novo. Era como a gente encarava a concorrência há 2 anos atrás, é completamente diferente de como a gente encara a concorrência hoje, inclusive se for para focar em ser melhor. E talvez eventos que até então poderiam ser concorrentes, hoje são eventos que eu admiro muito, cara. Eu dou um exemplo, de novo, adoro conceito que vem com exemplo, porque mostra que é muito real. A Fire Festival, não a da Netflix, a Fire da Hotmart. Cara, eu admiro o evento deles do início ao fim, assim, a forma como eles apresentam o conteúdo. Poderia ser concorrente? Até poderia, mas, cara, eu admiro de verdade. Mas o ponto que eu queria chegar nem todo mundo pensa como eu, tá? Porque hoje, por exemplo, eu acho sensacional a forma como tu pensa. Eu penso de certa forma parecido. Tem coisas que eu faço um pouco diferente, que pra mim, toda concorrência, ela é uma ameaça para que eu me questione se meu trabalho ele continua sendo bom. Então, eu gosto muito de concorrência porque faz com que o meu trabalho, que eu analise o meu próprio trabalho e tente fazer algo melhor do que eu estava fazendo, mas não só porque eu quero fazer melhor, tá? Isso eu também quero. Mas eu acho que a concorrência, ela meio que apimenta isso pra, tipo, vou fazer ainda melhor. Né? Vou fazer mais rápido, vou fazer melhor. Então, eu gosto, assim, eu não tenho problema. Mas, como o mercado todo não é assim, eu fiquei sabendo de um exemplo recente. Eu tô em algum evento fora do país conversando sobre Gramado Summit. E aí eu descubro que tem uma conferência que vai acontecer em determinado momento no Brasil, que tem no contrato com os seus patrocinadores que, se tu patrocinar esta conferência específica, 14 dias antes e 14 dias depois, tu não pode participar de absolutamente nenhum evento com a tua marca. Quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, cara, tipo, primeiro eu fiz os cálculos, né, pra ver se batia comigo. Não bate, tá, tô brincando. Mas, cara, tipo, isso é
tão injusto. Esse cálculo todo mundo fez agora que tá olhando. Sim. Não, mas não, cara. Não acaba batendo com a gente. Mas eu achei tão injusto isso, porque, tipo, beleza, não prejudica o meu negócio, tá? Não prejudica o nosso negócio. Mas e se tiver uma conferência do lado, querendo aproveitar, se tiver alguém querendo começar, que gosta de fazer evento? Cara, eu hoje palestro em vários eventos no país que são super pequenos. E que, de certa forma, eu ajudo, não precisaria ajudar, porque eu poderia pensar, pô, tô criando o meu próximo concorrente, mas não, ajudo que eu acho legal. Cara, quando tu tem uma grande marca e tu tem uma cláusula dessas em um contrato dentro de um estado, cara, tu tá praticamente matando toda a possibilidade de um pequeno empreendedor querer aproveitar o movimento que tu traz pra começar algo diferente, cara. E aí eu descobri que, beleza, eu compro a tua ideia e eu compactuo dela, mas o mercado não é assim, cara. Não. Infelizmente, o mercado como um todo ele é muito mais frio do que a gente pensa. Tem uma frase que eu vou correr o risco de falar ela errada, que é o mercado... Eu esqueci, ela em inglês é original, mas é tipo que o mercado ele não tem amor por ti. O mercado ele tá cagando pra ti. O Mike Tyson usa essa frase, que é do Rock Balboa, na verdade, que é, cara, todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na cara. Então, tipo... Tu sabe que não é o Mike Tyson que cita o Rock Balboa e não é essa frase, né? Eu te corrigi num grupo de WhatsApp. Não, a frase é essa. Mas... Tá, mas todo mundo tem um plano pra levar o primeiro soco na cara. Mas tem uma que é frase do Rock Balboa por conta própria que é... Que é diferente. Que é diferente, mas que tem todo a mundo mesma usa. sistemático, no caso. Sim, no grupo eu confundi, mas a frase é Mike Tyson. Beleza. Tá me expondo? Isso é muito aleatório, cara. É aquela velha máxima, né? Tem um amigo meu que sempre diz intimidade não dá ré, né? Não. Mas... eu até perdi o fio da meada. Sim, sobre o mercado. Cara, o mercado ele realmente não vai pensar assim. O mercado ele tá... Com perdão da expressão, o mercado tá cagando pra ti. Uhum. Entendeu? Então, por exemplo, só que daí eu acho que, cara, é muito isso, da gente fazer o que é o certo e saber que... E aí a gente pode colocar energia, Deus, a gente pode colocar vários responsáveis, mas a gente sabe que quando tu faz o certo, cara, a reciprocidade ela acontece. Uhum. E aí tu pega, por exemplo, esse caso dessa conferência, cara, o que eu, olhando de fora, se eu fosse um patrocinador dessa conferência, eu disse assim, cara, beleza, eu posso até entender, mas eu não vou concordar. Por quê? Quando tu coloca uma cláusula dessas, tu está se dizendo que o patrocínio é uma via de mão única. Ele é interessante só para o teu lado, porque tu quer meu dinheiro, né? Tudo no final do dia é uma transação de interesses. Sim. O teu interesse é no meu dinheiro, meu interesse é em expor a minha marca contigo. Mas quando tu me limita a participação dos eventos, significa que tu não é um parceiro que está tentando expandir a minha marca de fato. Tu tá só preocupado com o meu pagamento desse mês. Isso aí. Entendeu? E aí tu não tá querendo construir comigo. Tu não tá querendo criar comigo. Tu tá querendo somente uma troca onde o benefício é teu. O meu dinheiro pro teu bolso em troca da minha marca no teu evento. E aí eu estar limitado de continuar trabalhando na minha marca é totalmente injusto na minha visão. Cara, eu sou a marca, eu tenho o direito de patrocinar o que eu quiser, né? Aí é a mesma coisa que eu pegar clientes que a gente atende com outras agências. Não. Se tu trabalhar com a Paz, tu é obrigado a trabalhar só com a Paz. Cara, e se o cara precisa de, sei lá, um serviço de RP que eu não faço? Eu disse, não, mas então te ferra. Eu não faço, mas tu fica assim também. Mas é isso, cara. Por isso, a ética ela é muito questionável pro mercado como um todo. Total. Eu fico muito feliz que as empresas que a gente escolheu para trabalhar levam muito a sério essas duas palavras, moral e ética. Tá? Mas, cara, o mercado não, cara. Quando eu fiquei sabendo dessa história, acho que eu nunca comentei nem contigo, né? Eu não cheguei a comentar essa história. Eu tava. Ah, tu tava junto, é verdade. Então, mais ou menos aí tu faz o desenho. Mas cara, é tão bizarro. E eu posso te citar um outro exemplo pra tu ver como esse conceito de mercado não é só o grande, tá? Porque às vezes a gente acha que o mercado ruim é aquele que é composto por grandes empresas. Sim. Não. Quando a gente tava em 2018, essa história, cara, a gente tinha feito a segunda edição da Gramado Summit e era um evento não grande, 2.500 pessoas à época eu já considero grande, assim, mas era quando meio que estruturou, isso aqui é uma empresa. Aí alguém me ligou de alguma cidade específica e me disse, queria ver teu evento. E era uma pessoa que eu, de certa forma, conheci e disse, claro, chega aí, é um prazer te receber aqui. É uma ingenuidade, né? Tipo assim, porque eu quero aprender como vocês fazem. Massa, ótimo. É tipo McDonald's, viu? Fome de poder. Tá, cara, não tem fórmula, tá? Tem muitas coisas menos fórmula. Aí a pessoa veio, quando ela veio, cara, a primeira coisa que ela fez foi olhar na minha cara e dizer assim, tu sabe que eu tô aqui pra copiar o teu evento. E aí me acendeu o alerta. Falei, não, mas intimidade, brincadeira, intimidade é uma droga mesmo. Passou, cara, 1 ano, foi anunciado um evento concorrente, eu acho que 2 anos talvez, feito por essa pessoa. E até aí tudo bem, eu pensei, beleza, mais um concorrente no mercado, justo, acho.
O que começou a me incomodar, cara, é que essa pessoa, ela batia nos nossos patrocinadores e dizia assim, tu tá patrocinando a Gramado Summit? Meu, não patrocina eles, cara, patrocina quem tá na tua cidade. Põe 100% do recurso dele pra nós. E aí tu vê que a questão da ética e a moral do mercado, ela não é só questionável no grande... Na grande corporação, na pequena também, cara. O mercado é feito por pessoas e pessoas são extremamente falhas, cara. Sim. E tem todo o lance de prostituição também do mercado, né? Que eu acho que se tu fica olhando, se indigna muito, né? E eu acho que isso também vai muito ao encontro do que tu falou, de olhar mais pro que a gente tá fazendo, do que tá certo. Porque se a gente olha pra essas coisas que acontecem, de prostituição, de preço, de tudo, tu fica muito indignado, né? Dá vontade de falar, não, vou morar no mato e foda-se, não vou mais empreender, porque sem condições, né? Cara, o mundo não é um gibi colorido, sempre vai dizer. Não, e eu ainda consigo ser ingênuo o suficiente, cara, de quando eu quero meio que revidar, de certa forma, esse tipo de atitude e... sei lá, vamos imaginar a Pai está patrocinando 2 eventos similares. Eu não quero que tu corte o patrocínio do meu concorrente, porque, cara, se tu tem resultado, é uma relação tua com aquele concorrente e, cara, se ele te entrega resultado e tu cresce com isso, fico muito feliz. Então, cara, só vou tentar te provar que tu investindo em mim. Então, cara, beleza, a abundância tá aí, a era do compartilhamento tá aí, mas a recíproca, ela quase nunca ela é verdadeira, cara. É por isso que eu digo, é um conto de fadas. Quase nunca é verdadeira. A velha máxima, né? Mundo ideal é mundo real. O mundo ideal seria assim, o mundo ideal real a gente sabe que, cara, na verdade, no final do dia, o mercado é uma carnificina. Sim. Entendeu? Ela é uma... Não, nossa, eu ia usar uma expressão aqui, não pode. Pode, cara? Não pode. Inclusive, tem um comentário meio aleatório, cara. Dentro desse papo aí é uma questão, tipo... Cara, tem um fun fact pra te contar depois, mas tem que ser fora das câmeras. Que é sensacional. Deixa para o do almoço. Mas... cara, o mercado no final do dia... É aquela frase, cara, o mundo não é um gibi colorido. Entendeu? Então eu acho que a gente tem que ir pro mercado com aquilo que a gente acredita. Os nossos princípios, né? Mas a gente tem que estar preparado que o mercado não vai ser recíproco com nós. Mas as coisas vão ser recíprocas. Mas a gente não pode, cara, fazer o bem esperando que... Cara, eu vou dar um exemplo. Eu vou tentar dar um exemplo sem exemplificar claramente, porque... por motivos óbvios, né? Mas, cara, a gente faz o evento lajeado. O Innovation que vocês conhecem. Cara, no mundo ideal, seria a união de forças para fazer o evento crescer. Ganhar mais adesão, coro, blá blá blá. Quando tu une, né? Brincadeiras à parte, né? União faz a força e é real. Se tu se une frentes, vetores diferentes, tu faz o negócio ganhar corpo. O que acontece na maioria das vezes? Divisão. Cara, em vez de eu me juntar contigo pra fazer um evento maior, não, tu faz o teu e eu faço o meu. Sim, direto. E aí, tipo, tu fica pensando, cara, por quê? O que se ganha, sabe? Não, porque se eu fiz, ele é meu. Se eu fizer contigo, ele é nosso. E eu não quero que seja nosso, eu quero que seja meu. E aí é que eu comentei antes pra ti, né, Martina? Cara, na verdade, por mais... O ecossistema, quando se desenvolve, cara, todo mundo ganha. O problema é que a gente ainda tá preso no ecossistema. Hoje as pessoas, elas pouco fazem por si, pouco fazem pelo mercado, pelo desenvolvimento conjunto, coletivo, e muito mais pelo que, cara, que eu vou ganhar. As pessoas querem saber o que elas vão ganhar, e não como elas vão contribuir. Ou venha a voz do vosso reino, né? Então, cara, e o mercado é injusto no final do dia, cara. O mercado é injusto, sabe? E aí a gente tem até business. Tem uma frase... Às vezes os caras defendem, tipo, cara, a falta de ética, que a gente bem citou aqui, cara, como, é business. Velho, não. Cara, a frase que tu tava buscando antes não era do Bill Gates? Qual? Ele tem uma frase, cara... Ninguém tá nem aí pra ti. Viva com isso. Alguma coisa do gênero. Eu usava muito essa frase no início da Summit, tinha um quadro disso. Tu pensou em alguma frase quando começou a falar sobre a questão de ética, sobre mercado, e aí eu acho que tu não lembrou dela. Tô pensando se era Gates. Tu acabou citando o Mike Tyson, talvez, mas... Pode ser. Eu conheço essa frase, que é, cara, quanto antes a gente... Eu não lembro muito bem a frase em si, mas acostume, alguma coisa quanto assim. antes tu saber que tá todo mundo cagando pra ti, melhor vai ser. Entendeu? Ninguém te deve nada. O próprio JJ, que foi confirmado na Gramado... Ainda bem que esse podcast ele tá indo pro ar daqui 15 dias, talvez, Martina. Sim, mas o Joel vai ser anunciado hoje. Foi anunciado hoje. Foi anunciado hoje? Sim. Olha só, eu não sei das coisas. Você não ia reclamar de spoiler, né? Não, você daí não ia reclamar de spoiler, né? Não você, né? Cara, eu só ia dizer pra ti, cara, eu tô muito feliz que
Por um momento eu fiquei muito feliz, tá? Que eu pensei assim, cara, alguém deu spoiler e não fui eu, que massa. Daí tu O acabou... Marcos. Pô, Não, eu fiquei pensando, não, o Marcos tudo, ele vai é tudo reclamar. previamente calculado. tu viu, Yas, como isso é injusto? Ah, olha só, tava em algum momento assim, que massa, não fui eu. Ele reclamando de spoiler, eu fiquei pensando, cara, não, né? não. O Patrick, ele se faz de santo, assim, publicamente, Mas mas ele ajuda, né, no ele caso. ajuda bastante, tá? O desenvolvimento do meu último spoiler foi basicamente by Patrick e eu só fui É que a tu queria pessoa que deu chancela, né? Claro, óbvio. Não, eu tentei corrigir, né? Ele já tinha largado a bomba, né? E eu queria Sério? estratégia também. Aí eu quero largar um spoiler disso. Não, mano. É sério que ele foi hoje mesmo, cara? Foi Sim, divulgado foi hoje. agora. A gente Caraca. antecipou a divulgação pra hoje. Então o Jojo tá confirmado, né? E tu fez eu perder agora. Desculpa, cara, fiquei emocionado. Jojota, que foi confirmado, tu ia falar da frase dele. Isso, ele tem uma frase que ele... Eu não lembro exatamente a frase, mas que eu gosto bastante. Ó, Que ó, ele- ó, câmera. Ó, tá no site. Câmera. Não, tem que botar o motion, cara. O motion ficou legal pra caramba. Motion. Tá no Insta. Ah, no Insta? Isso foi... vê se já O motion ficou legal pra caramba. É, tá Lembra? no- Olha que massa, hein? Olha isso. Quem sabe faz ao vivo, bicho. Divulgar. Maravilha. Supinho, tá? Sensacional. Vou até postar agora em tempo real. Caraca, já deu... Meu, Eu já- cara, tem ele frase é uma mais coisa que muito diz, cara, forte, cara. Ninguém te deve... É uma coisa tipo, meu, ninguém te deve nada. Pare de achar que o mundo te deve alguma coisa. Sim. Ele Foi- fala uma frase mais ou menos assim, cara, que é sensacional. Tipo, cara, quando... por mais que, obviamente, a gente é criado, a gente quer pertencer a comunidades, tribos, pertencimentos, etc. Tudo mais. Cara, quanto antes a gente lembrar pra nós mesmos que a gente veio sozinho, a gente vai embora sozinho do mundo, melhor. É isso aí. Mais fácil você lidar com as coisas, sabe? Então, tipo... Tanto que... Cara, nem vamos entrar no método, acho que a gente entra numa parada muito complexa agora e a Programado vai ter o palco de Health, que acho que é muito legal de falar. Mas, cara, a gente vive, talvez, hoje uma alta na questão de ansiedade, depressão, quanto Sim. mais, porque, cara, a gente tá criando talvez uma geração que não tá preparada pro mundo. Uhum. Pra tomar as pauladas que o mundo vai dar cada vez... Cara, né? Quanto mais adulto tu fica, mais tu sabe que, Exato. velho, ninguém tá nem aí pra ti no final do dia. E não é ser dramático, é simplesmente, cara, que é mais fácil de lidar com as coisas quando entender, cara, ninguém te deve nada. E o Jojo tem uma frase mais ou menos assim, que é, meu, ninguém te deve nada. Pare de achar que o mundo te deve alguma coisa. Porque tu te frustra com uma expectativa que tu criou na tua cabeça. Sabe? E aí tu vai pro mercado, então, cara, eu faço as coisas por mim porque eu sei que é o que eu tenho controle. O que eu faço por mim, no que eu acredito. Mas eu sei que o mercado não vai ser necessariamente recíproco. Mas, até se tu pegar, cara, gancho de... Sei lá quem é que fala essas frases, mas fala sobre a questão de palestrantes que palestram pra grandes públicos e pequenos públicos. Cara, eu não quero mudar a vida de 5 mil pessoas. Se eu mudar a vida de uma pessoa ali, cara, ali tu vai começando o efeito cascata da parada. Né? Tipo, cara, tu mudou uma, que muda outra, que muda outra, que muda outra, que muda outra. Não é pirâmide, no caso, mas é uma pirâmide do bem, né? Uhum. Então tu vai... Vocês querem saber a qualidade do Patrick na prática, tá? Eu Lá vem. agora tava pensando porque Fico com medo. o Joel J, ele é tranquilamente um dos nossos maiores palestrantes, assim, eu acho que o efeito, e é uma coisa que, eu acho que isso seria uma coisa a ser estudada, que eu acho legal, cara, porque ele é uma figura muito grande, assim, reverte muito, enfim, tu tem dados melhores do que eu, mas eu achei muito legal, assim, que eu tô na madrugada, acho que anteontem, quero anunciar o Joel J, mas como é que eu Normal, anuncio né? sem anunciar e tal? Quando Aí a eu pessoa chamo- ficou ociosa é complicado, né? É um aí perigo. eu chamo o Patrick à meia-noite, sei lá, o próximo, não, 11 horas talvez. E aí a gente começa a montar uma estratégia. No outro dia, o Joel J manda uma mensagem pro Michael, que foi o nosso parceiro que conseguiu convencer ele a vir pro evento esse ano de novo, ele dizendo, cara, abre aspas, eu não sei dar spoiler como eles deram. Então, cara, esse é o Patrick, ele estruturou em questão de 5 minutos e foi muito bem pensada, cara. Eu tenho o texto assim, meu, tu faz isso, faz aquele outro, faz aquele outro. Eu falei, caraca, meu. E eu só queria dizer que ele vinha pro evento, entendeu? Enquanto fazia O minha filha Marcos só dormir. ia botar uma foto apagadinha ali na frente, desculpa. Não me xinguem, galera. Tipo, seria provavelmente essa seria. Marcando a gente, perdão. Enquanto fazia minha filha dormir. Paralelamente fazendo minha filha dormir nesse momento. Putz, eu sou muito ansioso. Falei um palavrão, desculpa. Sobre palavrão, cara, só pra te dar, fica muito tranquilo, tá? Eu prometi pra mim mesmo que eu iria tentar evitar palavrões, porque muitas vezes minhas filhas acabam consumindo conteúdo que a gente produz, e aí eu me sinto muito mal quando eu exponho elas a uma linguagem que não é adequada na idade delas, mas isso em relação à minha pessoa. Sim. Tu falando, provavelmente elas vão estar, olha lá, ele falou uma palavra que não deveria, tá? Então fica, É culpa do Patrick. fica muito tranquilo. Compreensão, assim. Mas até agora tu tocou num assunto que eu acho que é legal a gente falar, que tu falou da tua filha, né? Sim.
E eu acho muito legal a gente sempre trazer esse aspecto da paternidade, maternidade, enfim, especialmente para pessoas que empreendem, né? Porque até tu comentou antes do quanto essa jornada suga as pessoas, né? De ser empreendedor, enfim. Então, como tu lida com isso, assim, como tu tem conciliado e também pensando nessa questão geracional que a gente discutiu, né? Sim. Como fazer a tua filha estar preparada para esse futuro, né? Porra. Pergunta pesada, cara. A parte final, a pergunta tava vindo, eu disse, tá, eu pensando na resposta e tal, daí veio a parte final, eu disse, cara, essa pergunta é $1 milhão, né? Sobre minha filha, primeiro, eu não sei se você sabe, eu vou quebrar um pouco o podcast. E, cara, às vezes eu descubro coisas que eu não sabia, tá? Eu não sabia que vocês sabem, depois eu boto lá pra câmera. Mas o iPhone tem uma nova parada que se tu segura na coisa, a live foto ela ativa no fundo de tela, né? Saber quanto tempo tem isso. Cara, tem muito tempo, mas eu descobri há pouco, tá? Eu fiquei muito feliz. Oh, meu Deus. Vou botar lá pra câmera. Legal, aqui. cara. Não sei se a câmera pega lá. Será que a minha não é live? Que daí não faz isso? Uou! A gente tentando aqui. A gente descobre as coisas, tipo, às vezes, cara, quando eu descobri isso aqui, eu achei, cara, que coisa sensacional. Isso aqui é minha filha lá na última viagem que a gente fez pro Nordeste. Que fofa. E aí eu descobri há pouco tempo e eu disse, cara, isso aqui é muito legal. Mas voltando ao assunto, até eu acho que dá pra responder, no caso, dentro do possível, acho que falar sobre paternidade. Já teve, acho que um convidado aqui que é uma grande referência, que é o Pianges. Eu acho que hoje talvez talvez o principal nome do Brasil para falar sobre isso, né? E eu sou um consumidor assíduo do conteúdo dele. Eu acho sensacional mesmo que o Pianges fala sobre paternidade. Concordo muito com as coisas que ele fala, né? Semana passada que a gente estava em Santa Maria, né? Ou semana retrasada que a gente estava num evento em Santa Maria. Não, semana passada. Foi semana passada. Foi? Acho que sim. Que a gente tava conversando, até quando a gente tava em deslocamento pro evento, eu e o Marcos, a gente tava falando um pouco sobre, acho que é legal começar falando sobre isso, em relação à paternidade e gerações, né? Até voltando um passo atrás. Tipo, a paz, por exemplo, uma coisa que muita gente me pergunta é, qual é o significado de paz, né? Por mais que as pessoas achem que é meu sobrenome, de certa forma ele nem sempre foi, né? Porque eu não sou Patrick Paes da Silva desde sempre. Paes é o sobrenome do meu pai, né? Meu pai é Augusto Paes da Silva. E quando ele foi registrar os 3 filhos, ele não registrou o nome do meio em nenhum dos 3. Eu tenho 2 irmãos no caso, né? Nós somos em 3. Todos eram só da Silva. E quando eu fui criar a Paz em 2015, eu disse, cara, eu não quero fazer um nome com trocadilho. Eu não quero essa lead digital. Eu não quero performance digital. Eu não quero um trocadilho. Eu quero algo que seja muito meu. E na época, aí eu disse, cara, eu quero fazer alguma coisa... Meus pais, eles são mais humildes e tudo mais. Até hoje, de fato, eles não entendem o que eu faço. Né? Isso acontece bastante, cara. Tanto que no começo era meio complexo trabalhar, que eu trabalhava em casa, urgência e tudo mais. Meu pai, tô ficando no computador o dia inteiro. Tem um concurso que abriu, tu não viu? Concurso é clássico. Clássico, né? E eu disse, mas eles apostaram desde o começo, porque eu fui pra publicidade, saí da faculdade, eu servi ao quartel aos 18, voltei, fui pra publicidade, me formei e sempre quis trabalhar com isso. E meus pais nunca entenderam o que eu fazia. Tanto que hoje até o maior motivo de orgulho deles é ver a campanha da Gramado na TV. Que legal. Porque eles não veem o que eu faço na internet. Que então massa. a campanha da Gramado que tá na TV, que foi nós que fizemos, cara, pra eles, o Tiki que fez. Sim, eles falam, meus irmãos, com orgulho. tangibilizar, né? Fica tangível, eles conseguem, cara, é isso que ele faz. Tipo, 99,999% do que eu faço, eles não veem porque é na internet. Meus pais não são nativos digitais, né? Estão 70 anos, né? Então, quando eu fui criar a Paz, eu quero alguma coisa que tenha uma representatividade pra mim acima de qualquer coisa. E eu sempre brincava com meu pai, eu disse, por que tu não passou o Paz? Porque o Silva, convenhamos, ele volta. Dá 2, 3 gerações, ele vem pra família de novo. Tu vai buscar um Silva ali na fora. Tem muito Silva no mercado. Tu não precisa, vou passar o Silva. Ele volta. Tipo, 2, 3 gerações, tu tem o Silva na família de novo, né? Ele falou, mas o Paz... E o meu pai, eles são 9 irmãos, se não me engano, ou 10 irmãos. Ele é o único Paz, P-A-E-S. Que o sobrenome do meu avô é Paz, com Z. Antigamente a gente sabe que os caras do cartório eram, sim, né? registravam de qualquer jeito, sim. Já, olha, tu tem cara de Paz. Né? E aí ele disse, por que tu não passou o Paz pra nós? Que seria legal e tal, e tudo mais. Meu pai, verdade, mas... não tem e tal. E aí, quando eu criei, eu disse, não, eu vou botar o sobrenome do meu pai, né? E aí eu peguei o sobrenome do meu pai e coloquei como Paz Digital, porque era o sobrenome da família, digamos assim, né? E aí, quando... Aí chega na minha filha, eu virei Paz, porque quando a minha esposa engravidou, no caso, aí eu queria que a Rebeca, minha filha, não fosse só da Silva, ela tivesse o Paz, só que eu não tinha um Paz. Aí eu abri um processo pra troca de nome, etc e tal, que é um processo chatinho. O pós. Precisa abrir um processo pra isso? Um processo pro juiz demorado? permitir. Não, é rápido. Só é chato depois que tem que alterar todos os documentos, né? Essa é a parte chata. Tua sorte que tu abriu com o processo, tá? Porque senão eu ia trocar o teu nome no meu WhatsApp para Patrick da Silva.
Não, eu sou pai hoje. Tu é pai, tá? E aí eu alterei pra que a minha filha, quando nascesse, fosse registrada Rebeca. É porque esporadicamente eu tenho pessoas ainda na Summit que é tipo Martina Summit. Aí eu troco pro sobrenome. Eu gosto do nome e sobrenome. Cara, esse eu tenho, eu É um tenho um toque que eu problema tenho. com isso, porque todas as pessoas no meu WhatsApp estão salvas pela primeira vez que eu registrei. Então Sim. tem. Entendi. Não, mas beleza. É só porque eu tenho um tique com... Um tique engraçado também. Mas Tipo, eu tenho um toque com nome e sobrenome. Eu tenho gente que, tipo, sei lá, eu vou entrevistar pra emprego, pegando, por exemplo, esse dia me chamou a atenção porque o Anderson, que é um gurizão que trabalha com nós, tá até hoje como Anderson Cargo Mídia. Porque quando eu entrevistei ele, tipo, ele já tá há 2 anos com a gente, eu nunca alterei. Tá lá igual, né? Mas vai lá, tua filha, tua E aí eu esposa. troquei, Abriu o no processinho. caso, abri o processo, peguei o Paz e minha filha assumiu o Paz. Tá, onde essa história se encaixa na tua pergunta? Né? Eu tentei meus devaneios. Porque eu acredito que a parte mais importante em cima de paternidade, ela não é necessariamente o que a gente faz, mas sim sobre o legado que a gente constrói. E o legado não é sobre o que a gente constrói no empreendedorismo. Eu entendo que o empreendedorismo, por mais que seja um sonho que eu sempre tive, né, quebrei... Eu lembro que lá no começo a gente começou a falar sobre as vezes que eu quebrei e nunca terminamos, mas tudo bem. Né? Faltou uma, né? Faltou a vez que eu quebrei mesmo. Né? Porque teve uma que não deu certo e a outra eu Aham. quebrei valendo. Né? Foi que o empreendedorismo eu entendo que ele é um meio. E lá semana passada a gente tava conversando com a Santa Maria e o Marcos, ele falou assim, cara, tu tem o sonho que a Paz fique pra Beca? Não. O meu maior sonho é que a Beca faça o que ela quiser da vida dela. Então, se ela quiser assumir a Paz, ela não vai ter essa responsabilidade. Eu não criei a Paz pensando na troca de gerações. Por mais que eventualmente a gente brinque lá na agência, futura CEO, blá blá blá. Eu não quero colocar essa carga de responsabilidade pra ela. Eu quero que a Beca seja, primeiramente, hoje uma criança, amanhã uma adolescente e depois uma adulta. Respeitando o processo dela. O que eu quero entregar pra ela não é uma empresa pra assumir, um capital no banco, uma casa, um carro, tudo mais. O que eu quero entregar pra ela é tempo. E eu acho que tempo é a parte mais importante. O que eu consigo empregar para ela, porque o que ela vai levar pra vida dela não é os brinquedos que a gente vai comprar ou tudo mais, é o tempo que a gente vai passar junto. Então eu entendo que o empreendedorismo, a paz em si, ela é um meio. Por que um meio? Porque não é sobre o presente que eu tô fazendo agora. Na verdade, eu tô falando sobre o futuro dela, principalmente. Então, o futuro que eu tô construindo pra ela. Então, hoje eu encaro a paternidade, a Beca, e é importante trazer o pais, porque eu entendo que isso é o meu legado. O legado do como meus pais me criaram, nos princípios que eles me criaram, nas verdades que eles me criaram, e que eu quero passar pra Beca para que ela tenha essas verdades, esses princípios também na vida dela. Então, eu entendo que pro mundo é difícil preparar. Principalmente que a gente entra na questão do sexo, né? Então, tipo, cara, Sim. o mundo é muito mais fácil pros homens. Quem nega isso tá negando uma verdade absoluta. O mundo é mais fácil pros homens. O mundo é muito mais injusto com as mulheres. Então, e quando tu é pai de menina, tu tem muito mais clareza sobre isso. Cara, eu, sei lá, se eu saio de madrugada e volto de madrugada pra casa, o meu maior problema é, no máximo, ser assaltado. Entendeu? Por uma mulher, cara, pode acabar a vida dela. Ali. E eu não tô dizendo de estupro, essas paradas e tudo mais. Então, tipo, ele é muito mais foda. Então eu entendo que, pegando até meus ganhos de concorrência e tudo mais, o que eu tenho que fazer no viés de paternidade? Cara, como é que eu consigo ser melhor cada dia pra Beca? Para que ela não seja um pai, que ela não me veja como um pai que provém coisas pra ela. Porque eu acho que isso é a obrigatoriedade de um pai, prover coisas pros seus filhos. Mas sim que ela veja em mim alguém que ela possa se espelhar. Que ela veja, poxa, o meu pai é... sei lá, ele é foda, digamos assim. O que é foda? Que eu tô ali quando ela precisa, que eu seja sempre ali. Então eu entendo que hoje o que mais eu consigo prover... Tanto que quando eu tô com ela, né? Como eu comentei, né? Minha esposa, eu sou divorciado, então eu tenho guarda compartilhada e tudo mais. Então os dias que eu tô com ela são os dias que eu não trabalho. Né? Se os dias que eu não tô com ela, pô, daí eu posso fazer uma horas extra e tudo mais. Se eu tô com ela, cara, esse tempo não vai voltar. E o Pianges, mesmo que eu citei antes, ele tem um texto que eu acho sensacional, que ele falou: a gente só percebe que a gente fez a última coisa quando aquilo não se repete mais. Né? Então, que nem a gente, quando foi a última vez que eu joguei futebol na rua? A gente não sabe quando foi a última vez que a gente jogou futebol na rua com nossos amigos. Então, eu não sei quando vai ser a última vez que a Beca vai dormir na cama comigo. Não sei a última vez que a Beca vai olhar Marcha comigo, que é o desenho que ela gosta. Não sei quando vai acontecer a última vez. Eu só vou perceber que foi a última vez quando aquilo não se repete mais. Levar a bebê na creche, buscar ela na creche, levar pra passear, fazer coisas que ela quer. Brincar de bolinha de sabão, jogar bola. Qualquer coisa que ela queira fazer, eu não posso ter coisas mais importantes, porque isso é o que não volta. Né? E aí volta naquela tema de prioridade. O que é prioridade? Prioridade é tudo aquilo que não... tudo aquilo que envolve ela. Todo o resto é o resto pra mim. Então eu entendo que a paz hoje, no Viagem de Empreendedorismo, ela é simplesmente um meio de construir um futuro melhor pra minha filha. Qual é esse futuro melhor? Eu quero descobrir junto com ela. Mas eu não quero colocar nela uma carga de responsabilidade sobre algo que ela não tem que assumir agora. Que é tipo, eu vou criar um ambiente para ela assumir a paz na próxima geração. Na verdade, brincadeiras à parte, eu sempre brinco. Eu não tenho muita intenção de me aposentar na paz.
Por que eu vou querer que a Beca assuma essa responsabilidade? Pô, daqui a pouco a Beca vai querer fazer outra coisa, vai querer, sei lá, ser médica do caralho. Que ela seja o que ela queira ser. O meu papel como pai é permitir que ela viva os sonhos dela. A paz é um sonho meu. Ela não tem que viver o meu sonho. Agora, se o meu sonho for o dela, do caralho. Se não for, do caralho também. E Celina e Helena, é eu que tô falando palavrão, não é o pai de vocês, tá? eu acho muito legal isso, cara. De verdade, cara. Não é que assim eu fico ouvindo, é inspirador, assim, cara, porque eu me identifico muito. Tem a questão de se tornar um pai super protetor quando tu é pai de menina. Isso existe, cara, porque a gente sabe como que o mundo funciona, né? Eu acho que primeiro ser pai é pelo menos os novos pais, quando eu falo a geração de pais que são pais de verdade, que entendem a sua responsabilidade. Eu não vou falar sobre ser mãe porque eu sou um pai. Mas assim, a geração de pais que entendeu o seu papel enquanto pai mesmo tem uma super preocupação, assim, porque, cara, o mundo ele é um lugar muito violento, assim, o mundo é um lugar muito cheio de opinião, o mundo é um lugar muito, muito perigoso. Então eu super entendo isso, cara. E a outra coisa que eu ia te dizer, eu queria fazer um pouco mais do que tu faz. Eu não consigo, tá, cara? Infelizmente, o lugar que a posição que eu resolvi estar, eu acabo perdendo muito tempo. E aí eu tento compensar no pouco tempo que eu tenho. E é muito doido isso, né, cara? Porque é uma das principais dores que eu tenho hoje. Assim, cara, eu queria ter mais tempo, de verdade. Mas infelizmente, cara, o mercado que eu escolhi estar não me permite isso. E eu tava ontem conversando com a minha mãe exatamente sobre esse assunto. E minha mãe me disse assim, lembra quando tu era pequeno e falava pra mim, mãe, fica um pouco mais comigo, e eu tinha que te dizer que não, e eu saía com o coração na minha mão, hoje tu faz com as tuas filhas. Eu pensei, caraca, meu, isso é verdade, assim. Só que aonde tudo compensa? Quando eu vou pegar o exemplo dos seus pais, que eu acho muito legal a televisão, cara, voltando ali pra televisão, pra mim, esse é o melhor efeito da televisão possível, sim. Cara. Tu sair da bolha, tu pegar os teus pais que são aposentados, que tem toda uma outra história, e eles entenderem genuinamente aquilo que tu faz. Pra mim, a maior verdade da televisão é quando eu pego aquele rapaz ou aquela menina, aquela senhora que faz algum trabalho não Gramado Summit digital, sabe? Tipo assim, cara, pega o cara que limpa o banheiro, pega a senhora que tá lá fazendo credenciamento do evento, e eles chegam pra nós já entendendo o que a gente faz. Isso é por causa da televisão. Porque no dia a dia eles não nos acompanham, cara. Os nossos vizinhos de porta não entendem o que a gente faz. Então é muito legal quando a gente consegue abrir um pouco a bolha e quando a gente estourou a bolha, indo pra televisão principalmente, as minhas filhas entenderam genuinamente o que o pai delas faz e o porquê eu não tenho todo o tempo que eu gostaria com elas. Teve uma cena com a Helena que pra mim ela é muito legal, assim, que elas acho que foram apresentar os pais na escola, assim, falar sobre seus pais, e a Helena falou, meu pai tá na televisão. Cara, isso pra mim foi tão legal, cara, porque eu disse, beleza, é a forma, talvez eu vou perder muita coisa, eu sei, vou tentar compensar num período menor de tempo. Mas ela entende, cara, e o fato dela entender pra mim é muito importante, porque é o que a gente falava, não é por mim ou por ti, a gente tem benefício com isso pra caramba. A gente tem benefício quando a gente consegue ter uma vida melhor pra nós, que a gente consegue, no meu caso, comprar os tênis que eu quero sempre, tu consegue trocar o carro que tu quer, mas cara, tu faz por um porquê, né? E a gente poderia voltar lá pra aquele livro que ontem eu citei também numa reunião, que é, cara, comece pelo porquê, cara, o porquê é muito forte. E o ponto mais importante, o porquê, ele, na minha opinião, o porquê nunca é tangível. Nunca. Quando o porquê ele é tangível, ele não é um porquê. O porquê ele é intangível. É imensurável, na minha opinião. Cara, por exemplo, que nem o cara pegar, mudar o mundo. Tu não tangibiliza mudar o mundo. Tu pode compreender, tu pode visualizar, tu pode ter noção, mas tu não tangibiliza. E sobre a questão ali de paz, afins e tudo mais, cara, tava falando assim, o empreender, obviamente, ele gera impacto na nossa vida. Né? Principalmente em receita, ter mais dinheiro. Obviamente o empreendedorismo gera isso. Mas, cara, eu acho que o maior pagamento que eu tenho, por exemplo, dos meus pais, é quando eu vejo eles vendo essa propaganda na TV e dizendo, cara, esse é o evento que tu vai, né? Isso é imenso, extremamente orgulhosos. Tu não consegue. Sabe o que é o bom do dinheiro? Ele te dá facilidade. Cara, dinheiro assim, ó. Quem disser que não é bom ganhar dinheiro, tá mentindo e tá sendo hipócrita. Por quê? Porque, cara, tudo que tu precisa. Sim. A gente vive, e não é culpa do sistema também. Cara, a gente com dinheiro tem mais facilidades. Mas não necessariamente é o porquê tu faz. E pra mim são duas coisas completamente diferentes. E o que é legal, velho, é que quanto mais tu sabe o porquê tu faz, mais chance tu tem de ganhar dinheiro. Exato. Porque na hora que tu tá pra desistir,
Cara, é meio que... Tu assistiu V de Vingança? Olha para lá. Cara, olha a viagem que eu vou fazer agora. Mas tu assistiu V de Vingança? Sim. Tá ligado aquela cena final que o V, ele começa a tomar um monte de tiro. E aí, a cena final, cara. Tá, ele toma um monte de tiro e ele se levanta e ele fala assim... Cara, como é que tu não cai? Ele diz assim, cara, porque eu sou feito de ideias. Ideias são a prova de balas. Pra mim, o porquê é a prova de balas. Exatamente. Cara, exatamente. Que bela análise! Não, tô brincando. Cara, mas eu adoro esse filme. E não... Por mais que, cara, qualquer empresa... Eu sempre gosto de dizer, cara, uma empresa existe e ela vai ter que... O BNK fala muito disso, cara. Uma empresa tem que fazer caixa. Uma empresa tem que ganhar dinheiro. Óbvio, mas ela não tem que ser o porquê. Se tu abrir uma empresa, tu vai querer ganhar dinheiro? Faz parte. Tu não abrir uma empresa pra não ganhar dinheiro? Sim. Entendeu? É como tu diz assim, não, eu estou... Qual é o teu propósito de vida? Respirar. Tu dizer que uma empresa tem como propósito ganhar dinheiro é como dizer que o propósito de vida de um ser humano é respirar. É óbvio que tu tem que respirar, senão tu morre. É óbvio que uma empresa tem que ter dinheiro, senão ela morre. Mas o propósito, ou o porquê, é o que perpetua. É o legado. Não é sobre o quanto a Paz faturou que a Beca vai sentir orgulho. É sobre o que eu fiz com ela, por exemplo. E ainda tu vai pro viés pessoal, cara, não é sobre os presentes que eu comprei pra ela. É sobre quando eu chego pra buscar ela na creche ou buscar ela que ela foi na avó e ela fala, o papai chegou. Aí quando ela me abraça e diz, amo você, papai. Cara, não tem cifras na conta do banco que paguem isso. Não tem. Entendeu? E até pegando um gancho ali na questão, cara, tu fica como provocação. Sejam pais, cara, e mães, é muito legal, velho. Como provocação até, cara, uma das coisas que quando eu ainda não era divorciado, e obviamente, pelo amor de Deus, ressalvo, nunca não estou defendendo o divórcio. Jamais, né? Eu acho que isso realmente enfim, não vou entrar no mérito, que daí entra uma personalidade muito grande. Mas uma das coisas que eu percebia antes é eu estar muito preso numa rotina de trabalho. Mano, eu trabalhava pra caralho, enfim, tudo mais, sabe? A gente se conhece já há bastante tempo. Depois do divórcio que eu percebi, cara, 4 dias eu fico com a minha filha, 4 dias não. Aqueles 4 dias eu tenho que fazer diferente. Então, quando tu... sabe aquela velha máxima, tipo, por exemplo, quando tu, sei lá, tu perde um funcionário na tua empresa que tu é braço direito. Cara, como é que vai ser agora? E tu vai sobreviver. Então, a gente às vezes tá muito preso, e fica uma provocação, na verdade, ao vivo aqui, né? Ao vivo, né? Mas, cara, muita gente tá preso numa rotina e a gente entende que aquilo é o único cenário possível. Até a gente se obrigar a mudar aquele cenário. Então, eu trabalhava pra caramba, chegava à tarde, essas coisas e tudo mais, e, cara, eu entendi que aquilo era aquilo. Tava na rotina, pô, eu vou ver a Beca amanhã de novo, tá tudo certo. Hoje que eu sei que eu não vou ver a Beca amanhã de novo, eu tenho que entender que, cara, quando eu estou com ela, eu preciso estar com ela. Então, e é um desafio muito grande. Porque, pô, eu trabalho com essa porcaria aqui. Então, tipo, é muito difícil às vezes. Pô, eu estava esse dia que eu brinquei. Cara, ali a Beca deitada, tomando dedeira, olhando marcha, e eu fazendo post de DRJ com o Marcos. Cara, por mais que seja ter sido do caralho, foi errado. Sim. Aquele momento eu não devia estar trabalhando. E estava trabalhando. Não é demérito ou mérito, mas é uma questão que hoje eu tento me policiar pra um caramba em evitar o uso do celular quando eu estou com ela. Cara, se eu estou com ela, eu estou com ela. Que nem, por exemplo, às vezes a gente vai olhar a marcha e ela fala, pai, deita aqui. Aí eu deito do lado dela e olho a marcha. Então, tipo, essas pequenas coisas. Esse dia eu me atrasei porque eu não fiquei com coragem de acordar ela. Porque ela tava dormindo de um jeito tão fofo que eu disse, cara, como é que eu vou acordar esse ser? Sabe? Então, essas pequenas coisas do dia a dia, cara, não tem dinheiro que paga. Mas óbvio que o dinheiro, ele facilita esses processos. Eu poder não trabalhar um dia, por exemplo, pra ficar de preguicinha com ela, é porque já tem uma operação funcionando e eu tenho as contas em dia. Entendeu? Então, por exemplo, o Doug agora é pai recente. Tem 4, 5 meses, o Telzinho. Ele é de setembro ou outubro. Não lembro agora de cabeça, acho que é setembro. Cara, ele poder pregar numa sexta-feira não trabalhar, uma coisa assim, óbvio que isso é muito bom. Mas entender que não é por isso. É para permitir que as coisas boas e relevantes de fato aconteçam, sabe? Então até fica a promoção. Cara, às vezes a gente acha que não tem um cenário diferente, mas até a gente tem que se obrigar a fazer um cenário diferente. O dinheiro paga o conforto, mas o conforto não tem preço. É isso aí. Resumidamente. Rossi Marques. Rossi Marques, encerra o podcast. Não, eu acho que a gente já tá, de qualquer forma, batendo tempo. Eu só queria... eu acho que uma coisa muito legal, cara, de ter as pessoas que a gente tem a oportunidade de conversar aqui no podcast, é que a gente conhece o outro lado, né? E a gente tem a oportunidade de conversar sobre tudo, menos o negócio, mas o negócio tá tão vivo ali na pessoa que as coisas se misturam, assim. E, de novo, a gente super entende pessoas que têm pensamentos completamente diferentes em relação à rotina, em relação a casamento, em relação a N questões. É meio que assim, o que funciona pra ti é o justo. E eu acho que no fundo todos nós temos as mesmas dores, a gente gostaria de ter um pouco mais de tempo, né? E a gente só não percebe que não tem mais tempo quando o tempo terminou. Tem uma frase do Piangeres que pra mim é fenomenal, cara, que é sobre o último dia
num leito de um hospital. Uma das coisas mais impactantes, assim. Então, cara, eu queria te agradecer mesmo, assim, porque tem esse final, principalmente, pra mim foi muito importante, assim, tem algumas coisas que tu colocou que eu vou fazer uma reflexão pra mim mesmo e te pedir desculpas que esporadicamente eu sou o chato do WhatsApp, mas, cara, a minha ansiedade eu não Agora consigo ele não trabalhar, vai, velho. Vai pensar na Beca vendo Marte, né? Ele vai mandar assim, a Beca tá contigo? Não, tá, então é o Então tá seguinte. bom. Não consigo, cara, eu não tenho nem o filtro de entender, tá, ele não pode falar agora, sabe? Tipo, a minha ansiedade, infelizmente, ela... Psicólogas estão aí pra isso, né? Tem que resolver essa questão. Mas é isso. @Santina. Martina. Não, é o que acontece. Eu acho que até o Tiki poderia fazer um convite, né, pra Gramado Summit, já que ele Eu tem acho. esse vínculo, esse envolvimento com a gente, né? Então, se tu quiser fazer algum convite aí Responsa, sobre a hein? Summit e também sobre a Paz, sobre o que tu quiser. pra Vamos gente... inverter, então. A primeira coisa é conheçam a Paz Digital. Vamos inverter. Isso é muito importante. Eu acho que o melhor feedback que uma empresa que presta serviços ou até produto pode ter é quando o cliente fala bem. Somos clientes e parceiros da Paz Digital. A gente começou a trabalhar juntos em 2022, agora a gente está em 2023, já está pelo 2º ano consecutivo. E a forma como a gente entendeu as vendas de ingresso na Gramado Summit ou a geração de leads para possíveis patrocinadores a partir do momento que a Paz entrou foi absurda, assim, a gente teve um entendimento muito melhor, a gente teve uma qualificação, uma qualidade muito melhor das pessoas que começaram a procurar a Gramado Summit e a gente entendeu pela primeira vez como vender um ingresso neste ambiente digital, que é uma coisa super difícil. Se tu é organizador de evento, eu sei como é difícil vender ingressos, vocês podem ter certeza. A Martina tem também plena noção disso. E uma das coisas que a gente aprendeu é que a gente não sabe tudo enquanto organizador de evento e a gente precisa de empresas que nos ajudem a alcançar os objetivos e essa é a Paz Digital. Então, aqui o meu depoimento sincero e honesto, eu sou muito agradecido. Acho que, de novo, a Gramado Summit a fórmula da Gramado Summit é ter se aliado a bons parceiros e um dos parceiros é a Paz. Pô, melhor pitch que esse. Agora tu tem que fazer propaganda da Gramado Summit. Boa! E até pegando um gancho dessa fala final, é muito legal. Tô lendo hoje mesmo, mais ou menos vindo pra cá no caso, porque eu vim dirigindo, né? Então tu não veio vindo. Mas logo quando eu tava ali esperando no escritório de vocês ali, putz, eu não vou citar quem foi que fez a reflexão, porque eu posso errar os créditos. Mas ele trouxe sobre como é que os mecanismos de compra vão mudando com o tempo e vão perdendo força por causa do comportamento, né? Ele citou, cara, outdoor, quando as pessoas começaram a fazer, deu muito certo, até que a hora que começou a ter um cada esquina, perdeu força. O pessoal anunciou em rádio, deu muito certo, até uma hora que tá todo mundo anunciando, o intervalo comercial era maior que as músicas, perdeu força. Digital foi isso mais, mas tem uma coisa que nunca se perde a força, que é a indicação sincera de um amigo, de um parceiro, de um cliente e tudo mais. Porque, cara, ninguém indica um restaurante ruim, ninguém indica algo ruim, um filme ruim, uma série ruim. A gente só indica aquilo que a gente quer que a pessoa olhe. Tu não quer que a pessoa vá comer no restaurante pra ter uma experiência ruim. Não, Martina, vai lá comer lá, que lá tu vai passar mal. Não vai ser isso. Né? Intoxicação alimentar, Exato. fica. Então a gente sempre vai indicar aquilo que é bom. Então acho que realmente não tenho... Eu não conheço a Paz, acho que o pitch tá melhor que impossível, né? O atendimento é bom, mas vai ter uma infecção alimentar na saída. Mas vai lá. Mas tu que sabe. Apesar que eu já te indiquei aquele vinho, né? É verdade. Aquilo é mais jackass, né? Mais pela zoeira. Tem um vinho duvidoso que o Marcos sempre tá me devendo. Mas, cara, sobre a Gramado Summit, pô, eu acho que... Eu vou aproveitar o podcast, porque o Marcos me cobra volta e meia isso. Eu fiz em Santa Maria, eu faço de novo agora pra ficar gravado. Ele sempre pede pra eu falar publicamente, e vou falar no caso da Gramado Summit. Hoje é o nosso principal cliente na agência. Tá né? feliz? Olha aí, hein? Que orgulho. É o nosso principal, e eu acho que grande parte do sucesso, pegando o que a gente conversou, maturidade, parceria e tudo mais, o ponto mais importante hoje no que tem dado certo no digital para agências e empresas é quando a gente entende que é tudo um trabalho em conjunto. A gente tem um cliente chamado Mercury lá em Santa Cruz, que eles têm o conceito de cocriação. Cara, o que é um trabalho que funciona? Cocriado. Porque existe o trabalho da agência e existe o trabalho do cliente. Assim como, por exemplo, uma agência não vai vender um produto ruim, um serviço ruim, né? Ela também não vai fazer o papel tudo sozinho. Então existe uma junção de esforços e de forças que fazem dar certo. E eu acho que na Gramado Summit tem dado certo no ano passado, tem dado certo nesse ano, e que dê certo todos os anos pela frente, muito por causa dessa junção de tudo que funciona. De equipes que colaboram, de cocriam, né? Nomes que vêm na questão de montagem de curadoria do evento, na estratégia de ingressos, na performance. Eu acho que essa junção todas
toda é que faz a receita funcionar. Assim como uma receita gastronômica mesmo não funciona somente por causa de um ou outro produto, e sim pelo conjunto da obra, eu acho que isso faz funcionar muito. Acho que a Gramado Summit, de fato, ele é o principal cliente nosso hoje, talvez não somente por a questão de representatividade para nós como faturamento, e até pegando o gancho, não é somente sobre dinheiro, mas sim pelo que a gente constrói junto. Eu acho que é muito foda mesmo. É muito legal a gente ver a história ser construída, e é muito mais legal tu ver a história sendo construída enquanto tu está ajudando a escrever ela. Tu fazendo parte dessa história. Então, para quem não conhece a Gramado Summit, tá errado, para quando a gente conversa, né? Então, se não conhece a Gramado Summit, eu vou largar um pixel para rastrear essas pessoas. Mas, porque essa parte, Gramado Summit, eu sou fã de eventos, eu sou apaixonado por eventos, eu conheço a Gramado Summit antes da Gramado Summit ser nosso cliente. Então, trabalhar com a Gramado Summit é uma conquista e um orgulho muito grande. E eu acho que quem não conhece de fato a Gramado Summit está errado, porque é um evento que muda mentalidades. E eu acho que quando a gente para pensar, esse dia mesmo a gente está discutindo sobre por que as pessoas vão em eventos, né? E a gente pode responder que é a época do conteúdo. Eu discordo. Eu não acho que as pessoas vão em eventos por causa de conteúdo. Eu acho que o conteúdo é um meio. E também não é pelo network, por contato e conexões. Eu acho que as pessoas vão nos eventos pelo drive da mudança da mentalidade delas. Cara, um evento ele pode ser em 3 dias, ele pode te entregar mais que um MBA em conteúdo. Mas não é sobre o conteúdo que tu consumiu, é sobre a transformação que aquele conteúdo provocou em ti. Entendeu? Então, às vezes, sei lá, o Joel J, por exemplo, é uma frase dele que vai te mudar. Não é os 3 dias de evento. É uma frase que vai te mudar. É a transformação que aquilo te provocou. Então as pessoas vão em eventos, e por isso que eu não... Aí eu vou correr o risco de falar uma bobagem, mas por isso eu não acredito em eventos online. Eu acho que a transformação, ela é pela imersão. E a imersão, ela é sensorial. Eu preciso estar, sentir, ter o cheiro do lugar, tá? Escutar aquele burburinho, ver aquela galera reunida e entender, cara, é isso. E uma das frases que mais transformou a minha vida ao longo da história foi uma frase que eu escutei num evento, que era a frase de assim, ó, cada minuto que a gente investe num não, é um minuto que a gente deixou investir num sim. Porque a única coisa inegociável que não volta atrás é o minuto que tu perdeu. E aquilo me transformou muito. Uma frase num evento que durou 15 segundos da vida do cara que falou isso. Mas pra mim mudou minha vida pra frente. Isso já ao longo de, sei lá, 10 anos da minha vida, talvez, ou perto disso. Então eu acho que quem não conhece a Gramado Summit tem que conhecer, não somente pelos riquíssimos palestrantes, palcos e transformação e network que vai ter, mas principalmente porque acho que existe o profissional pré e pós-evento. E aí pré e pós-Gramado. Sem falar que, porra, gente, a gente tá falando de Gramado ainda, né? Então ainda vem dar um rolê na cidade de Gramado, conhece Gramado, dá um, né, toma um vinho, vinho bom, né? Quase falei a marca. Um vinho bom. Quase que o podcast foi pro Aguaterra, pro frase final. Vamos evitar nomes. Mas, cara, vem e curte Gramado, acho que é sensacional. E compra ingressos, obviamente, né? Compra em lote, que fica bem legal também. E a maior edição desse ano, que ainda vai ser menor que 24. É isso aí. Isso aí. Isso aí. Então tá, Martineira, mais um pra conta? Mais um. Foi ótimo, pessoal. Obrigada aí por acompanharem a gente em mais um podcast. E acessem gramadosummit.com pra ficar por dentro de todas as novidades. Ou me acompanhe no Instagram pra receber vários spoilers.